Olá, meus queridos, minhas queridas e meus queridos. Está começando mais um Diversamente, o seu, o nosso, o meu podcast de diversidade e inclusão. É um podcast para criar um espaço em que várias vozes e identidades possam se sentir representadas. E a gente tem uma tarefa aqui de fazer com que as vozes, as diversidades, enfim, elas realmente se sintam à vontade, né? Como a gente pensar a diversidade dentro da diversidade. Vale ressaltar que o nosso podcast ele conta com o apoio e parceria do programa Vai 2, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E, obviamente, agradecer aqui e contar com o apoio do coletivo Cine Mateus, que junto com o Usina dos Atos está produzindo essa coisa maravilhosa e incrível para vocês que estão nos vendo. A gente reforça o convite que a gente vem fazendo nos outros episódios para que vocês acompanhem, né, o que a gente está produzindo até o momento. E convidar vocês para acompanhar nossas redes sociais, né, o @Usina dos Atos e o @cinemateus.sp, para ver nossas novidades e aquilo que a gente está postando por aí. Bom, hoje a gente tem mais um tema, nosso terceiro episódio, que é sobre cultura pop, né? Só vou fazer uma pequena abertura do tema antes de a gente apresentar os nossos convidados maravilhosos aqui, que vão, enfim, destrinchar e a gente vai desenvolver bastante esta prosa. Quem são os heróis e heroínas mais famosos dos desenhos animados, animes, HQs e mangás? Quem são os autores dessas obras? Se olharmos para essas questões, veremos que é proporcionalmente baixa a representação negra, feminina, LGBTQIA+, entre tantas outras que não sejam brancas e masculinas nessas obras. E para conversar com a gente aqui, né, duas pessoas incríveis, como eu falei, que vão compartilhar um pouco das suas existências, que é o Thiago Carneiro e o Jonatas Varela. Sejam muito bem-vindos, gente. Bom, de conversar, bater um papo sobre o tema, né? E eu confesso que eu até fico um pouco nervoso com vocês aqui, porque são duas baitas referências no que diz respeito a quadrinhos, cultura nerd e tal. Eu, particularmente, eu acho que eu fui mais devorador, enfim, de conteúdos assim, muito mais quando era criança e adolescente, anos 90, né? Assistia muito anime. Hoje em dia eu só assisto praticamente dois, que é One Piece e Attack on Titan. Sou muito, muito fã. Assisti desde aquela época, inclusive, né? One Piece. Desde aquela época, né? São mais de 1000 capítulos, gente. É muita coisa. Em termos de HQ também, eu não sou a melhor pessoa. Acho que é o único HQ que eu comecei a ler e, enfim, acho que tem muitas coisas muito bacanas ali, é o Sandman, né? Mas, enfim, estamos com duas pessoas muito referência aqui e eu queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem um pouquinho de vocês. E, se possível também, né, a gente vai tocar nesses assuntos ao longo da nossa conversa, mas que vocês falassem o que significa falar de cultura pop para vocês, né? Que é uma coisa mais do sentimento. A gente sabe que é um conceito, tema muito amplo, né? A gente está falando de HQ, grafite, filme, desenho, anime, a gente está falando também de música, né? As divas pop, enfim, a gente sabe que é muita coisa pra gente recortar aqui, mas do ponto de vista mais subjetivo mesmo, o que significa cultura pop para cada um de vocês? Pode começar com você, Jonatas? Muito prazer, meu nome é Jonatas Varela, tenho 35 anos, sou pai de duas crianças lindas, o Elias e a Diana, e de uma mulher mais linda ainda, que é a minha esposa, Ana Cristina. E também, né, me foi pelo universo, ou pelos multiversos, né, vai saber como estão nos outros, a missão de estar à frente do projeto Prateleira de Quadrinhos, né, sou diretor-geral da ação, acho que agora não é o momento para falar, mas mais para frente eu vou falar um pouco mais dela. E também trabalho no Centro de Inclusão Educacional como técnico de várias demandas muito complicadas. E sobre a sua pergunta da questão da cultura pop, para mim ela é um velho amigo, uma companhia que foi muito marcante para mim e ainda é, mas que me fez companhia em vários momentos onde eu estaria sozinho se não houvesse os elementos que trazem dentro da cultura pop, né? Como desenho animado, enfim, filmes e tudo. Então, em vários momentos da minha vida ele esteve presente como um companheiro, um amigo em locais que talvez estaria sozinho, como eu já disse. Obrigado, Jonatas. Conta um pouquinho pra gente de você, Thiago. Eu sou o Thiago Carneiro, eu tenho 31 anos e atualmente aí sou servidor público também na área esportiva, porém meu coração tá sempre na cultura, que é bem contrastante com a minha carreira profissional, né? Mas, fora isso, eu tenho um projeto chamado Afronerd, que eu criei em 2016, mas já produzia conteúdo um pouco antes,
E o meu foco sempre foi produzir aí falando sobre quadrinhos e com o tempo focando muito nos quadrinhos nacionais e trazendo um pouco da representatividade para esse universo. Porque na época que eu comecei a produzir eu não enxergava muitas pessoas pretas falando sobre quadrinhos, né? Eram muito mais pessoas brancas, que inclusive são alguns amigos meus também, mas eu achava necessário e passei a focar muito nisso. Fico feliz de hoje ter outras pessoas também. E hoje também o Afronerd ele tem novos parceiros, né? Pessoas novas, membros da equipe que hoje me ajudam a produzir conteúdo também. A gente ampliou um pouco os assuntos para que pudéssemos abranger e dar mais vozes também. Então falamos de filmes, de séries, quem sabe mais em breve games e outras mídias, músicas também. Então é bem legal essa parte toda. O Afronerd ele realmente mudou a minha vida em vários aspectos e até linkando isso com a pergunta, assim, a cultura pop, ela é um elemento muito importante e às vezes muito lido de forma superficial, acredito, pelo próprio público, porque as pessoas passam a consumir a cultura pop como uma coisa só de entretenimento, mas há muito a ser observado com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de esmero, porque dá para se aprender muita coisa a partir disso. Não é só porque nós gostamos muito de um personagem ou de uma diva pop ou, sei lá, de um filme, que aquilo só pode ser lido como algo de um hobby ou entretenimento. Há uma mensagem em todo tipo de mídia que está sendo transmitida ali, e eu acho que vale a pena a gente observar isso com um pouco mais de esmero, e talvez se a gente fizesse isso, algumas coisas não aconteceriam nos tempos atuais, né? De pessoas fãs de Star Wars, por exemplo, e seguirem caminhos um pouco estranhos. Enfim, leitor de X-Men a infância toda, mas vai lá e não consegue respeitar as diferenças e as diversidades. Então, assim, pra mim a cultura pop é isso, ela representa muito mais do que ela aparenta e ela é muito mais do que um produto a ser vendido. Sensacional. E até aproveitando um pouquinho esse gancho, né? Eu vou querer ouvir de vocês também, porque já apareceu aqui os projetos que vocês idealizaram e estão à frente, né? Então, o Afronerd, Prateleira de Quadrinhos, acho que tem muitas coisas que conversam, que são resultado, mas produzem também muita cultura pop, né? Eu queria ouvir de vocês, até eu vou começar também agora pelo Thiago, para que ele até desenvolva um pouquinho mais, que ele já falou um pouquinho do Afronerd, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da motivação que foi criar um projeto assim, né? Por que criar um projeto assim? O que movimentou em vocês? Qual que é a grande causa que um projeto desse carrega? Que problema, erro, enfim, que demanda ele quer responder, né? E por algum acaso, gente, talvez vocês saibam ou não saibam, enfim, essas duas pessoas se conhecem. Então, se fosse possível, além de cada um de vocês falar um pouquinho do projeto de vocês, seria legal vocês falarem um pouquinho como vocês se conheceram, tá? Porque acho importante o nosso público saber disso. Pode começar com você, Thiago, por favor? Com certeza. Assim, sendo bem honesto, inicialmente, quando eu comecei a usar a plataforma do Instagram, e eu tinha como ideia entender a plataforma porque não sou um profissional da área de marketing, né? Então, a gente tem que sempre estar observando, né? Como que as novas mídias, elas impactam no mercado e tudo mais. Então, eu comecei a usar o Instagram a partir dali. E aí, bateu com a época que eu comecei eu voltei a ler quadrinhos. E eu comecei a compartilhar ali meus hobbies de leitura e vi que tinham pessoas interessadas naquilo. Eu não estava imaginando, eu não estava pensando nisso. E aí depois veio o Afronerd. Eu posso dizer que a minha motivação veio depois da criação da página. Mas é muito interessante essa história, porque quando eu fui criar a identidade visual da página, eu fiz vários nomes e eu tentei ao todo, muito fugir de Afronerd. É engraçado isso. Hoje eu não conseguiria imaginar de outra forma. Mas por quê? Na época eu acho que eu não estava preparado ainda para levantar essa bandeira e bater de frente com possíveis haters e pessoas que iriam, de alguma forma, tentar me oprimir. Então eu estava muito preocupado com aquilo. Eu falei, não, eu não quero, não posso, não vou, eu não tô disposto a enfrentar isso. Mas todas as minhas tentativas, a única que tinha ficado boa era com o nome Afronerd. Então eu falei, vai ser isso mesmo e vamos que vamos. E a partir dali, eu acho que aquele foi um momento onde eu mudei completamente, eu não sabia, assim. Eu criei algo que me salvaria de mim mesmo, assim, do que eu poderia me tornar, de outras coisas, assim, de visões sociais, políticas e todas as outras coisas. E aí eu acho que minha motivação veio depois da criação da página,
que é perceber, a partir dessa criação, que e tinha essa ausência mesmo de pessoas pretas falando sobre isso e falando sobre diversidade dentro dessa plataforma, assim, dentro dessa mídia, no caso, quadrinhos, que foi a motivação também pelo qual eu comecei a criar a página. E, ao mesmo tempo, tinham poucos autores, assim, ou tinham poucos, ou eles eram... eles não tinham um holofote, eles não tinham uma plataforma para se divulgarem. Então, eu passei a tentar fazer essas pontes e ao mesmo tempo que eu estava crescendo dentro dessa mídia, entendeu? Então, assim, a minha motivação se tornou ser essa pessoa que estava produzindo conteúdo a respeito de representatividade focado nos quadrinhos e, a partir disso, também tentar trazer algum impacto, né, de alguma forma, mesmo que pequena, na arte e bater em frente disso. Mas... E aí eu acho que nessa caminhada toda, né, que afinal já são 7 anos, fez 7 anos agora em março, no começo do mês, e eu acabei conhecendo diversas pessoas muito legais que me ajudaram, que foram parceiros, que eu pude ajudar também, e uma delas foi o Jonatas, né, acho que já posso até emendar, e foi em um dos eventos muito importantes, inclusive, para a cultura pop em geral, que é a Perifacon, que é um evento que traz aí um acesso para a galera da periferia que não tem as mesmas condições para ir, às vezes, em eventos maiores, que são muito caros, enfim. Então, a ideia inicial é muito boa e ela se preserva. E na primeira Perifacon, acabei conhecendo o Jonatas de uma maneira super inusitada, né? Eu estava muito preocupado porque eu não conseguia entrar no evento. E o Jonatas estava lá, também não tinha conseguido entrar no evento, porque realmente foi um grande sucesso e nem os próprios organizadores estavam esperando aquilo, eu acredito. E aí ele me deu uma edição de um projeto que ele desenvolve, que eu acredito que ele vai falar um pouco mais depois. E eu peguei o projeto, assim, peguei a publicação, guardei na minha mochila e sentei ali. Depois acabei eventualmente conseguindo entrar no evento. E bem depois, assim, eu não sei quanto tempo depois, porque eu realmente não me lembro. Porque pra mim agora parece tão contínuo, parece que eu conheço ele há tanto tempo. E aí a gente... com amigo, porque eu fui até o projeto dele para conhecer, porque era perto da onde eu estava morando também, e que ele sempre faz itinerante com a Quadrombe. E a partir daí em diante eu me tornei um amigo, um parceiro da prateleira, uma pessoa que sempre está disponível aí para o que eles precisarem. E, claro, assim, para além disso, minha amizade com o Jonatas e com todos os membros do projeto é muito forte. Então, estamos sempre juntos aí quando dá, né? Você, Jonas, por favor. Cara, até esqueci o que era a primeira pergunta, né? Porque vão emendando todos os assuntos. Claro. É para você falar um pouco da motivação, né, da criação da prateleira, né? Acho que é aquilo que move mesmo, qual que é a grande causa, o que vocês gostariam de responder a partir do momento que vocês criam, né, o projeto assim. E a sua versão do momento que você conheceu o Thiago. Não, legal. Então, o projeto ele surgiu de um ato, talvez, de generosidade de outra pessoa. Acho que na época eu trabalhava no Sesc, numa exposição, Sesc Santo André, alô Santo André, pessoal que trabalhava na exposição Circo da Gente, que eu tava trabalhando, e a gente se reuniu lá num covil de nerds e ficava conversando, os educadores trabalhavam na exposição nesse momento. E aí, tava na época do filme do X-Men Apocalipse, e eu nunca tinha lido a saga completa. Na verdade, nunca tinha lido uma saga completa antes de sair o filme, porque eu nunca tive acesso, assim, a ter condições para comprar tantos quadrinhos que chegasse a concluir uma saga, hein? E aí eu falei, nunca li, pô, o filme vai sair, queria ter a possibilidade de ler. E um dos educadores falou, pô, eu tenho o X-Men Apocalipse. Eu falei, você tem? Ele falou, tenho. Aí ficou nisso, né? Eu falei, beleza. No outro dia ele trouxe uma pasta enorme, assim, ele falou, você tem que ler assim, desse jeito, você pega esse, ó, esse formatinho, depois você vai pra esse, e aí você vai ter a saga concluída. E aí eu falei, eu posso levar pra casa? Ele falou, pode, tranquilo, daí depois você me devolve e tal, enfim. E aí, na hora, assim, né, isso ficou dentro de mim um tempo, mas me deu um estalo, tipo, eu tenho bastante quadrinho na minha casa. Será que, tipo, a galera do meu bairro, de outras periferias também não tem interesse em ter o acesso a esse material que eu tenho? E, tipo, dessa maneira, assim, tão gentil e desprendida de falar, pega aí, lê, leva lá, depois você, tipo, não vai ficar limpando, pegando, sabe, esses quadrinistas, assim, colecionador de quadrinhos mais metódico. Então, partindo daí, né,
foi surgindo, enfim, várias coisas. E assim também como vocês aqui estão com o apoio do Programa Vai, a gente começou o projeto com o Programa Vai 1, a gente fez 2 vezes o Vai 1 e depois o Vai 2 também, que foi onde a gente conseguiu comprar a nossa Kombi, que é o nosso local itinerante e, enfim, tem uma tenda 6x3 dentro dela e cadeiras. Então a gente consegue montar um ponto de cultura em qualquer lugar que a gente vá, mesmo que não tenha estrutura nenhuma. A gente chega com a Kombi, abre a tenda, põe as mesas, as cadeiras, põe os board game, aí começa a chegar o povo querendo jogar, enfim. Aí a gente envolve a galera pra jogar esses jogos e depois a gente sempre fala, galera, vai ter sorteio de um quadrinho, um debate também. Aí fala, sorteio, beleza, e só fica com o sorteio na cabeça. E aí a gente sempre traz um tema para debater que envolva as temáticas que estão à tona em evidência na sociedade e que andem pela linguagem dos quadrinhos também. Então, a partir do momento que a gente discute esses temas com os quadrinhos, na outra semana todo mundo quer ler esse quadrinho que a gente falou. E teve um caso bem curioso de uma menina que falou, nossa, tem inclusive nos vídeos que a gente fez, e ela fala assim, eu fiz um trabalho na minha escola sobre DST, AIDS, e eu não aprendi nada. Fiz o trabalho, copiei lá do Google, coloquei. Mas no debate que a gente falou sobre o quadrinho Pílulas Azuis, que inclusive eu recomendo que você leia, para você entrar nesse universo, ela falou, mas no debate eu aprendi muito mais do que no trabalho da escola, que a gente levou, enfim, um colega que trabalha com orientações, enfim, e tramitando pela linguagem que estava ali no quadrinho e na história envolvendo com o personagem, né? Então, essa coisa de você unir a cultura pop com a questão de conscientização traz uma formação cidadã, né, para essa pessoa e uma leitura crítica, né? Ela não lê aquilo de forma vazia, né? E junto a isso também, além disso que a gente faz, a gente também dá oficinas de construção de quadrinhos, de roteiro, de narrativa, de desenho, e deixa eles produzirem as próprias histórias e publica de forma gratuita. E dá esses quadrinhos para eles e a gente fica com uma quantidade, mas a maior parte vai para eles para que eles possam fazer o próprio portfólio e se verem nessas posições que talvez alguém de quebrada não se vê. Então a gente tem o caso do Léo, que era um dos meninos que publicou com a gente a primeira vez no Xablau 2, e ele publicou a história dele com a gente, depois do Xablau 3 ele publicou, e a gente entra em contato com estúdios para fazer parceria e tudo mais. E aí eu mostrei as histórias e ele falou, eu queria chamar 2 meninos que tem aí para conversar. Quem sabe eles possam vir trabalhar com a gente como estágio. E aí o Léo foi um dos meninos que participou e ele foi trabalhar nesse estúdio lá da Eleven Dragons até. Participou de um quadrinho grande que eles construíram lá. Teve uma história só deles, quiseram que eles fizessem com a mentoria deles. E ele falou, cara, eu nunca tinha pensado na possibilidade de ocupar essa posição, porque periférico. Qual a profissão que você pode fazer? Aqui é a universidade que eu consegui entrar e pagar e fornecer. Você é artista? Jamais. Você é ilustrador? Não sei se eu vou conseguir galgar essas posições. Então a gente traz essa vontade deles também se verem e se colocarem nesse lugar e mostrar para eles que eles podem sim alcançar esses locais, enfim. E não vou me prolongar mais. Quem quiser, entre lá na página que vai conhecer tudo que a gente faz também. E como é que você... E esse aí, o Thiago, né? Eu era tiete, né? Quando eu conheci ele lá na Perifacon, já acompanhava o trabalho dele pelo Instagram. E aí, vi ele no evento, estava com o material que a gente produz e falei, pô, ele analisa quadrinho, vou dar o quadrinho pra ele analisar também na página dele, né? E aí, daí a gente nem imaginava, na verdade, mas surgiu uma amizade muito grande por conta da disponibilidade do Thiago. Ele é uma pessoa muito generosa, não só nas análises que ele faz, mas também com o projeto. Então, sempre que a gente precisa, que ele tenha um alcance maior e tem contatos com grandes quadrinistas, né? A gente fez uma campanha na pandemia de arrecadação de cesta. Falou, a gente precisa conversar com os quadrinistas para eles fazerem artes e a gente trocar por cesta básica, a galera compra e tal, não sei o quê. Aí falou, não, pode deixar que eu vou arrumar uns artistas, né? E a gente tinha outra pessoa também arrumando artista. Aí eu falei, beleza. A outra pessoa, conseguiu 2, 3. Aí ele conseguiu, uns 30 quadrinistas. E não é quadrinistas, basiquinho, assim. São quadrinistas de renome,
que já ganharam prêmios de relevância internacional, inclusive, como o Marcelo de Salete, né, entre outros, o Marcelo Quintanilha, e enfim, grandes pessoas aí que ele consegue. Aí ele fala dessa maneira, não adianta nada, não faço nada, mas toda vez que a gente precisa, ele sempre está disponível. Então, além da amizade, tem essa questão realmente de parceria. Sempre que a gente pode também, a gente ajuda ele, claro que num grau muito menor, mas estamos aqui nessa amizade também. E curioso, você falou que o seu projeto começou em 2015, né? 2016. A gente começou o Prateleira em 2015 e 2016 também, então tinha alguma coisa no universo fazendo as pessoas começarem, né? O projeto da Gibiteca Balão também, que é um outro projeto com quadrinhos, é de 2015, 2014, então, querendo ou não, essa influência dos filmes da Marvel, daquilo que estava acontecendo, aquele boom, influenciou essa criação nossa também de alguma maneira, de alguma medida. Com certeza. E eu acho que assim, a ideia já estava na minha cabeça, mas eu estava criando coragem para fazer também, né? Como eu estava falando, comentei. Então, acho que aí passa 2015 tava muito focado num outro projeto meu, que era fazer minha viagem, e aí quando eu voltei, aí eu falei, beleza, agora é a hora de fazer isso, e eu fiz em 2016 e segue aí desde então. Segue o baile. Não, e é interessante isso, né? Legal você ter citado a Gibiteca Balão, né? Essas iniciativas todas, na verdade, que estão ganhando visibilidade, né, de uns anos pra cá, como o próprio Perifacon, o Gibiteca Balão, a Butanta Gibicon, sabe? Essas conferências todas que elas têm uma preocupação muito grande também em relação à leitura, né, e de você visibilizar o trampo né, da galera que tá na periferia, da galera que não tem uma oportunidade de demonstrar o seu trabalho, né. E eu achei bem legal vocês falarem, né, de um jeito até bem apaixonante, com um brilho no olhar da trajetória de vocês, dos projetos de vocês, né. Porque dá para ver uma responsabilidade muito grande que vocês se colocam no que diz respeito à equidade, no que diz respeito ao letramento racial, no que diz respeito a uma educação antirracista, no que diz respeito à diversidade e, fundamentalmente, democratização do acesso à cultura pop, né? Porque acho que esse é um dos vieses que mais dialogam com todos esses que a gente acabou de citar. Mas eu imagino também que toda implementação de projeto, né, toda idealização, ela vai carregar também alguns desafios. Então eu queria também que vocês enumerassem, poxa, é muito legal o trampo que eu faço, tal, daqui a pouco a gente até esmiuçar um pouquinho os impactos que a gente pode enumerar, né? Mas eu queria que você falasse também quais são os desafios também desses projetos dentro dessa lógica de democratização do acesso à cultura pop. Tanto desafios logísticos, digamos assim, em relação, sei lá, você acabou de citar o exemplo que ele arrumou, tipo, tantas pessoas como um evento de mobilização de rede mesmo, sabe? De você ter acesso a recurso, de você ter espaço, né? E também desafios, digamos assim, programáticos de conteúdo, né? Qual que é o desafio também de eu colocar essas pautas em voga, né? Eu colocar isso publicamente para que as pessoas discutam. Pode começar agora, João? Posso. Então, desafios para a realização são ruins. Acho que vocês também aqui partilham das mesmas dores que a gente, né? Todo mundo que trabalha nessa área de conscientização social, de realmente trazer esse brilho no olhar dos jovens, dos adolescentes, enfim, para uma causa, para eles acreditarem neles mesmos e galgarem os seus próprios passos, passa por isso, né? Porque a gente não tem um incentivo público, enfim, assim, de grande escala, que seja de fácil acesso. Eles existem, mas ele não tem um acesso. Você tem que primeiro estudar, você tem que desencriptar aquele código ali, fonte, e aí falar na linguagem que é pedida para sim acessar esses locais. Então, a maior dificuldade da gente é recurso financeiro, porque a gente é uma equipe que para atender os jovens, ela tem que ser um pouco maior, né? Tem gente de board game, tem gente que cuida da rede social, tem gente que cria conteúdo pro Instagram. Em grande parte do tempo, quando eles não podem, quem faz tudo isso sou eu. E por a gente não ter recursos realmente de fazer essas pessoas trabalharem para isso, que seria o ideal. Então, eu gostaria muito de pagar pessoas, né, as pessoas do meu coletivo, para que elas pudessem realmente se dedicar a isso. Porque eu sei que elas têm o interesse de fazer isso, mas a vida cobra, né? Cobra caro e os boletos vêm e a gente tem que suar. Sobre a questão de abordar as temáticas, para mim nunca teve uma questão de pôr o pé atrás, de não falar sobre o assunto. Eu já gosto realmente de cutucar.
Então, sempre quando uma temática ela já abarca uma questão social que vai trazer algo que para mim tem que ser visibilizado de alguma maneira, eu vou falar sobre ela. Assim como, por exemplo, teve a Comic Con no ano passado, né? E eu queria muito levar os jovens do projeto na Comic Con. Tá, tem a Berifacon, mas ela foi do outro lado da cidade também, né? Enfim, e aí também não consegui levar porque não tinha dinheiro para ônibus e tudo mais e garantir a segurança desses jovens. E aí eu fiz um post falando qual que é o lugar dos projetos sociais dentro de um evento tão grande como esse, né? Não existe. E aí gera uma visibilidade. Então, eu nunca tenho medo de falar sobre os assuntos que eu sei que talvez vão trazer uma reflexão, uma relevância para que as pessoas se olhem para elas mesmas e consigam refletir e talvez ter um olhar diferente, né, sobre aquele assunto. Então, eu nunca tive isso. Então, nos debates que a gente aborda, é sempre tema tiro, porrada e fogo. É sempre um tema para falar sobre um assunto polêmico. Semana passada a gente teve um que era sobre a mulher adulta na sociedade. A gente abordou o curta da Pixar, 20 e poucos, que acho que você, pela sua cara você já viu, mas que traz ali a reflexão de, pô, agora eu sou adulto, né? Para uma sociedade que não prepara a gente para esses choques, né? De ser adulto. Então, a gente trouxe isso com a Aline, que é a psicóloga do nosso coletivo, e ela que faz esse acolhimento ali das ideias das pessoas que elas têm postas sobre esse assunto e traz pra gente. Então, sempre é um tema polêmico, a gente nunca foge não. Então, pra gente nunca foi um problema abordar esses assuntos. Você, Thiago? Eu acho que o primeiro desafio é levar em consideração que o país não é eleitor. Cortar rapidinho, reforçar o convite aqui, fiquem à vontade para petiscar aqui. A ideia é que realmente esteja numa sala de casa, conversando, com certeza. Chocolatinho, suquinho aqui, é nóis. Ele vai adorar o barulhinho do bis ali. Mas, então, acho que o primeiro desafio é uma questão estrutural do país, nós vivemos um país que não lê, então, levando em consideração que o meu primeiro foco foi produzir conteúdo sobre quadrinhos, que já é uma mídia pequena dentro da literatura como um todo, então a gente já vê um primeiro desafio aí, de uma questão estrutural. Então, não só eu, como qualquer outro produtor de conteúdo literário, está combatendo uma questão estrutural gigantesca para poder tanto manter seu conteúdo vivo, como também criar novos leitores, né? Então, acho que esse é um dos primeiros desafios geral, que eu acho que é bem geral, é uma coisa muito difícil. E, obviamente, também vem essa questão do financeiro, né? O projeto, para todo projeto precisa de investimento. Tudo que eu consegui fazer na Afronerd foi com o meu dinheiro ou com a ajuda de amigos, né? Então, assim, eu tenho amigos que me ajudaram muito, seja me ajudando a comprar um estabilizador, um microfone de lapela, um microfone direcional. Então, essas foram coisas que eu fui juntando com o decorrer dos anos e pude produzir, mas assim, tipo, é um projeto que seria legal ter um subsídio, com certeza, seja público ou de iniciativa privada, vendo isso como uma coisa positiva, mas então acho que esses desafios são complicados também. E eu acho que também tem um outro problema, eu vou falar acho que pelo projeto também serviria, mas eu acho que isso também já foi pauta de debate, que é como o algoritmo ele trabalha muito contra pessoas pretas. Então, isso já foi até, tipo, analisado de muitas e muitas formas. E eu, apesar de nunca ter feito esse tipo de análise no Afronerd, eu já vi muitos... Eu comecei em 2016, como eu falei. E de 2016 para cá, assim como eu, muitos outros colegas produtores de conteúdo, mas que são pessoas brancas, começaram também. E também mulheres nesse meio tempo, nesse entorno. Então tem todas essas três questões aí. E aí eu vi o crescimento deles e o meu falando naquele momento dos mesmos assuntos. Eu achei aquilo estranho, porque eu falava da mesma coisa que eles estavam falando inicialmente. Eu estava falando sobre quadrinho de super-herói, eu estava falando sobre o mainstream, né, a parte mainstream da cultura pop. E eu vi que eu não tinha o mesmo alcance, às vezes a mesma preferência do público para aquilo. Talvez justamente por ser estranho ali naquele início,
ver pessoa preta falando sobre cultura pop. Então, eu já vi aquele embate, mas assim, provavelmente tem essa questão da entrega. E uma outra coisa, acho que é muito importante, eu acho que é um desafio pessoal, mas eu não sei se posso considerar, eu ainda acho que pode ser considerado um desafio sim, é de o quanto hoje ainda existem pessoas pretas produzindo, mas elas não aparecem. E eu acho que é justamente por essa questão da opressão tão forte, às vezes a pessoa prefere mostrar ali assim o quadrinho aparecendo, nem a mão da pessoa aparece, mas existe uma pessoa preta produzindo atrás daquilo. E uma das coisas que eu sempre falo para todas as pessoas pretas que me procuram hoje, falando, sei lá, que seja conversando comigo no direct, alguma coisa, apareça, gente, apareça. Faça uma foto onde você está com aquele quadrinho. Deixe as pessoas verem quem você é. E ao mesmo tempo, a relação na internet ela é muito mais humanizada quando você sabe com quem você está falando. Você não está falando para alguém, não para uma coisa estática e impessoal, sabe? Então, mas eu entendo, assim, eu também tive esse meu processo de entender isso, que é um desafio você aparecer, você não sabe como você vai ser, se você vai ser bem aceito, uma questão de autoestima, todas essas opressões que acontecem na internet que fazem com que uma pessoa preta ela não queira, né, ou ela não vai nem produzir para evitar que ela sofra esse tipo de opressão, ou ela vai produzir, mas ela não vai aparecer, mas é importante que ela apareça, é importante que ela surja ali e mostre para as pessoas que existe alguém ali produzindo, e essa pessoa é uma pessoa preta, assim, ela tem que ter orgulho disso. Mas eu sei que é um processo para isso, e é um desafio estrutural também. E a partir desse momento que você aparece, você vai enfrentar outros desafios, que é enxergar pessoas brancas fazendo as mesmas coisas que você, mas que você não vai ter o mesmo alcance que elas, entendeu? Então, isso eu acho que é uma das questões mais complexas, porque você vai viver isso. Não tem, não sei se vai ter um fim. Então, assim, você tá comprando essa briga, de certa forma. E eu acho que também teve um ponto ali de diferença, assim, de quebra muito grande, que é no momento que eu falei, eu cansei de ler quadrinhos de super-herói. Sabe, tipo, eu gosto, eu consumo muita coisa de super-herói, mas muito em outras plataformas eu só substituí, porque eu falei, as histórias em quadrinhos de super-herói são repetitivas no fluxo de, tipo, vai ter ali um início, vai ter uma mega saga e depois vai ter um fim e vai recomeçar. Então chega esse ponto onde eu, particularmente, tive essa quebra. E eu já estava muito conquistado pelos quadrinhos nacionais, porque eu estava tendo uma interação real com aquelas pessoas também. Então, naquele momento, foi uma grande quebra também. Porque eu passei a falar sobre quadrinho nacional para um público que era consumidor de quadrinhos de super-herói. Então, eu não sei se eu consegui fazer com que essas pessoas passassem a enxergar a existência do quadrinhos nacionais de uma maneira diferente, porque existe uma diversidade muito grande na produção nacional, ou se eu simplesmente perdi esses seguidores e ganhei novos que estavam adeptos a isso. Eu não sei dizer isso. Mas eu acredito que algumas pessoas realmente tiveram esse momento de, nossa, existe uma produção nacional tão boa quanto uma produção de quadrinhos mainstream. Porque aí eu falo mainstream porque tem toda uma outra produção de quadrinhos internacionais que estão falando de temáticas muito diferentes do que a gente está acostumado a ver, assim. Então, como muitas pessoas fazem o mesmo discurso, que é eu lia quadrinhos quando era criança ou adolescente, porque elas trabalhavam pautas com personagens ali que eu tinha algum apego, mas as pessoas não pensam, às vezes, que dentro da temática de quadrinhos tem tantos outros temas, muito pesados, inclusive, que vão fazer ela refletir, como o próprio Jonas falou dentro do projeto. Todo encontro tem um quadrinho que é utilizado para trazer uma pauta muito, muito importante, que muitos daqueles jovens que estão ali ouvindo, eles vivenciam aquilo. E você vê relatos deles mesmo, falando assim, nossa, mas como isso mexeu comigo, como isso me pegou, como isso me impactou. Então, assim, falta só alguém trazer essas produções para os holofotes. E eu acho que quando eu fiz essa transição foi um grande desafio. Eu fiquei muito me questionando se eu deveria ou não voltar a falar de mainstream para poder manter um alcance, ou se eu deveria continuar, mas eu continuei porque é o que fazia sentido para mim. Quando eu criei o Afronerd, e uma das coisas que eu peguei muito claro para mim eu preciso gostar do que eu estou fazendo. Eu não vou, porque a partir do momento que eu deixo de gostar e faço só porque o algoritmo está me mandando fazer alguma coisa, aí eu perdi a alma da coisa, sabe? Eu simplesmente tornei aquilo algo super comercial, capitalista ao extremo para ganhar números, e sendo que às vezes aquilo não vai nem me reverter dinheiro. Então, se aquele momento era só um hobby, eu preciso que aquele hobby seja
algo que eu gosto, que eu valorize e que eu amo. Então, naquele momento, eu estava amando ler quadrinhos nacionais, estou amando até hoje. Conversa não para. E eu, tudo que eu posso fazer, se eu priorizar, eu priorizo ali eles, mesmo hoje tendo uma diversidade de conteúdos no Afronerd. Eu, Thiago, dentro da equipe, eu priorizo esse tipo de conteúdo e isso me faz muito bem. E é isso que eu também falo para todo produtor de conteúdo que estiver aí assistindo ou ouvindo, se você vai produzir, produza com algo que você tem paixão e não deixa isso te abalar se em algum momento você estiver produzindo e você vê que não está tendo o alcance que você gostaria. Porque o seu objetivo aí não pode ser pelos números. Ele tem que ser para você trazer a mensagem, o impacto que você quer, e os números vão vir como consequência. Como o Jonathan também falou. Por exemplo, beleza, teve muitos amigos meus que começaram comigo lá em 2016 e muitos não resistiram, porque eles caíram nessa neura do algoritmo. E chega uma hora que isso é tão tóxico e tão pesado que você cai. Você não aguenta sustentar aquilo. Principalmente quando você começa a ver outras pessoas conseguindo coisas que você não consegue, você pensa, nossa, mas eu tô fazendo tudo que o algoritmo tá me mandando, por que eu não tô conseguindo? E aí a pessoa desiste, porque ela sucumbe àquilo, se ela não tá alcançando os mesmos resultados. Mas quando você faz com paixão, não importa os resultados que os outros estão tendo, você tá gostando do que você está fazendo. E se vir as consequências positivas disso, beleza. E se não vir, é mais uma vez o sistema mostrando as preferências dele. Acho que dá pra fazer um podcast só de criador de conteúdo, né? E as suas reflexões. Eu falei pra caramba. Mas eu achei maravilhoso. Porque realmente o algoritmo, ele é uma questão, enfim, em vários níveis, né? Quando a gente pega esse letramento, esse recorte racial, e aí que tá, não tem a ver porque a gente tá falando de algoritmo, mas, por exemplo, a pessoa tá diagnosticando muito esse tipo de problema, por exemplo, em plataformas de recrutamento. Sim. Que toda a maneira como ele tá mobilizado, tudo mais, ele favorece muito mais pessoas brancas do que pessoas negras. É realmente um desafio importante a se pautar, né? Porque se você versus o algoritmo, como que você lida? E aí, eu acho que você acabou de uma questão, não estava meio que prevista da gente fazer aqui, mas acho bacana de se pautar, porque quando a gente fala de diversidade, a gente consegue ver uma série de iniciativas no mercado mesmo, de querer, não sei se fagocitar a palavra certa, mas tentar se apropriar da diversidade, às vezes com vieses comerciais. O que é bom, favorece a representatividade, mas vira produto, né? E aí eu não sei se a resposta seria puramente pública ou estatal, mas eu ia perguntar para vocês, o Thiago até falou um pouquinho agora no início da crítica dele, existe algum edital específico ou algum fundo de fomento específico para a cultura pop, pegando esses vieses? E se não tem, legal, então, não, imagina, e se não tem, qual que seria a importância de ter? Assim, eu não vou saber falar ao certo, porque eu não sou a pessoa que fica olhando muitos editais, deveria, inclusive, mas não sou essa pessoa, acho que o Jantos vai poder falar melhor, mas se eu não me engano, houve, recentemente, inclusive, um edital focando em projetos periféricos. Eu até perguntei pro Jantas se fazia sentido, se daria para eu participar, porque o Jantas, pela experiência dele de escrever, de participar dos editais, eu acreditei que seria a melhor pessoa para me orientar. E aí, na época, eu acho que ele já tinha lido o edital, eu não lembro agora. E aí ele me explicou como daria, mas eu acabei perdendo time e eu não podia porque eu era servidor. Então tinha que ter alguém que pudesse representar o Afronerd ali e escrever. Na época, poderia ter falado com o próprio Jonatas para fazer, mas eu acabei deixando passar. Mas inclusive esse ano é uma coisa que eu tô muito observando, como criar algum tipo de renda para que a gente possa fazer algumas ideias que o grupo está desenvolvendo ali. Então, se houverem editais, eu vou observar, eu vou inclusive pedir para o Jonatas também me falar, para eu poder fomentar aí o Afronerd para crescer mais ainda, né? Exclusivo para periferia de cultura pop, que eu tenha conhecimento, zero. Nunca exclusivo para periferia. A gente tem, que pode se adequar à proposta, tem fomento à periferia, que pode se adequar à proposta. Acho que era isso que eu falei. Mas não era só exclusivo de cultura pop. Agora, entendi, nesse sentido não tem mesmo. E tem o PROAC, que é para produção de quadrinhos, que esse aí é muito mais difícil de quem é periférico entrar, porque eles pegam normalmente quem já tem um certo renome, que talvez não precisasse do fomento, enfim, mas a gente sabe como as coisas funcionam, né?
Mas exclusivo para pessoas periféricas não existe. A gente pode usar outras estratégias, como o Neo de Blanc, o Vai, enfim, Fomenta Periferias e parcerias aí que vão acontecendo. Mas não existe. Que eu tenha conhecimento, tá? Se souberem, podem entrar em contato comigo. Eu gostaria muito de conhecer. Provavelmente eu me confundi, então. Deve ter sido algo... Talvez tenha sido o Fomento da Periferia, não recordo agora. Mas assim, exclusivo à cultura pop não tem mesmo. Tem. Acho que não é um projeto público, mas o mais próximo que eu posso dizer, que eu já vi, seria o projeto das narrativas periféricas, que não é de iniciativa pública, né? Iniciativa privada, que foi a Editora Mino que fez, em conjunto com a Perifacom inicialmente. Agora acredito que a segunda leva também vai ser. Que eles fizeram aí uma seleção na primeira edição de 6 artistas periféricos, e eles fizeram workshop, deram aulas durante alguns meses, assim, e aí todos eles tiveram suas publicações ali feitas pela Editora Mino. Que pode ou não ter aquela conotação que você trouxe na sua pergunta, né? A gente não sabe qual que é o interesse da editora Sim. de se apropriar das propostas, ainda mais com o alcance do evento como a Perifacom teve. Então, é engraçado quando surgem as coisas depois que a gente consegue um status maior, né? Então as coisas começam a vir automaticamente, porque aquilo também é o interessante para eles. E assim, não acho errado, mas eu acho que deveria ter um olhar para tem potência ali e ela só não está sendo vista. Vou buscar isso aqui e vou trazer à tona. Então agora eu vou levantar isso aqui e vou deixar essas pessoas aqui para depois eu falar, ó, a gente fez parte disso. Porque depois é muito fácil, né? Não querendo criticar, inclusive adoro todo o projeto, enfim, que é feito, mas acredito que possa ter um outro caminho para a gente poder fazer isso. Valorizo a iniciativa, quero que mais empresas queiram se aproveitar de nós, digamos assim, para que a gente produza mais que pode ser feito por um outro caminho. Sim, porque eu não sei, né? Acho que a gente não vai conseguir responder isso aqui agora, mas é uma coisa que acho que é importante de até deixar no ar, porque se também não tem políticas assim, acho que em que momento né, poderia se organizar para, enquanto sociedade mesmo, para pautar parlamentares, enfim, para que se crie uma política. Existem diálogos já tem um professor lá do Rio de Janeiro que ele pauta isso junto ao poder público. Inclusive ele esse ano fez um projeto, quadrinhos com o Lula, enfim, para pautar isso junto ao presidente atual e trazer essas pautas para ele como uma potência. Porque a gente sabe, a gente que vive lendo quadrinho, vive vendo filme, série, a gente sabe da potência que isso tem para o nosso jovem, para ele ser motivado. Porque ele já é motivado por essa mídia, só que ele é direcionado para outras coisas. Então, seria muito inteligente que o Estado utilizasse isso para pautar coisas e guiar os jovens para que ele tenha a sua própria... encontre o seu próprio caminho, né, de dignidade, enfim, na vida. E não só os outros que têm um interesse mais capitalista, né? Tem um pouco a ver com os algoritmos, né? O interesse do público está naquilo que está em alta, né? Então, a partir do momento que, por exemplo, o Stranger Things trouxe o RPG, quando a gente fez um encontro de RPG, bombou. Porque aquilo estava pautado em algo que foi muito popular. E as pessoas queriam jogar e aprender a jogar RPG, queriam ter acesso àquilo que elas nunca tiveram, e elas quiseram ter acesso através do nosso projeto. Então, se o Estado utilizasse desse viés e desse olhar, ele conseguiria construir pontes muito interessantes para viabilizar as coisas para os nossos jovens, adolescentes, enfim. E eu acho que dentro dessa temática também, como o próprio Jonatas falou, acho que não é errado, e eu também não acho errado a gente, como produtor, qualquer projeto, enxergar essas possibilidades também. Porque a gente já sabe que existe opressão em todos os caminhos, então a gente precisa saber aproveitar esses momentos de alta, assim, onde, tá bom, ter a consciência, será que essa plataforma tá tentando usar da minha diversidade para, enfim, se colocar socialmente engajada, mostrar que ela tá interessada e tal,
Mas, tá, então, será que eu não devo enxergar o que ela, como ela pode o que ela pode me oferecer para que eu também tenha algum benefício, não só eu estar oferecendo, vendendo minha diversidade, vamos dizer assim. Trocar justo. Exatamente, saber enxergar isso, sabe? Por exemplo, eu acho que saber enxergar você ver uma iniciativa pública, eu acho mais privada no caso nesse sentido, e você se envolver com esse projeto, desde que você saiba que, historicamente, esse projeto, essa empresa, ela tem algum viés racista, LGBTfóbico, ela já teve alguma ação, sabe? Tipo, por exemplo, eu não sei se eu posso falar marcas, enfim, mas enfim, sei lá, uma grande rede de supermercado chega e fala, vem fazer um não sei o que comigo. E aí você tem que pensar, sabe? Será que vale a pena eu me vincular? Sendo que, historicamente, houveram vários casos XYZ com essa empresa, mesmo sabendo que eu vou ganhar dinheiro, será que vale a pena? Eu acho que talvez eu deveria pensar a respeito disso, entendeu? Eu acho que isso aí é um caso muito recente também. Inclusive o Levi, que é meu amigo, Levi Kaique, que produz conteúdo antirracista, ele se posicionou, não vou falar, mas um grande festival que está acontecendo, teve um caso aí de trabalho escravo. E ele, como produtor de conteúdo antirracista, que foi convidado para todos os dias pela não sei por qual empresa, ele se negou aí. Ele falou assim, não, eu não quero estar, mesmo sendo convidado com todos os ingressos, não quero estar envolvido com um festival que não se posiciona a respeito daquilo que está acontecendo. Ninguém falou nada, não aconteceu nada. Então ele simplesmente não foi. Ele foi fazer outro job em outro lugar e seguiu, sabe? Não importa a grandeza do festival. Ele se posicionou a partir daquilo. Eu acho isso muito nobre da parte dele, assim. Também não vou ficar criticando quem aceitou continuar fazendo qualquer coisa com o festival, mas eu acho que é esse olhar, sabe? Tipo, beleza, existem empresas que estão tentando se apropriar das pautas de diversidade, e como que eu também me apropriar daquilo que a empresa está me oferecendo? Porque a gente sabe que é difícil. Então, se é difícil para mim, é o que eu possa também puxar a sardinha pro meu lado, sabe? É quase que uma cultura hacker também, né? Como é que... Exato. Eu estudei na Space Escola de Teatro, Produção Cultural, e tinha um professor de lá que ele falava exatamente isso. Ele falava, a gente tem que entrar nos mecanismos, hackear o sistema para fazer ele trabalhar pra gente, né? E a gente que é periférico, enfim, e escreve edital, a gente já faz isso há muito tempo, né? A famosa civirologia, né? Você olha o edital lá e se vira para escrever. Então você vai aprendendo a lidar com esses mecanismos, porque você precisa deles para que para que você produza. Só que eles não são feitos para a gente acessar. Então isso é um problema muito grande, né? Tem que se simplificar os processos e olhar para o outro realmente para entender o que ele pode dar e a potência que ele tem para produzir aquilo. E eu vou fazer um último comentário. Claro. Eu acho que dentro dessa pauta, eu acho também que existem casos de pessoas pretas ou pessoas LGBTs ou mulheres que são muito engajadas em pautas feministas, que conseguem, e outras diversidades também, estou falando essas, mas também tem outras, que conseguem estourar a bolha. Eles conseguem alcançar o grande público, se tornarem potencialmente influencers gigantes e tudo mais. E aí eu penso dessa forma, não sei, mas também não acho que seja uma obrigação, mas eu acho que faz muito sentido você socialmente pensar que você tem um papel social de, putz, eu posso ajudar outras pessoas a chegar a esse lugar, entendeu? Então eu acho isso muito importante de ter essa visão. Eu cheguei aqui, e eu cheguei aqui também porque muitas pessoas que estão ali me deram suporte, foram meus fãs, foram meus seguidores, eram pessoas que estão, às vezes, com os mesmos sonhos que eu, que também produzem, e eu posso, talvez, ajudar essas pessoas a chegar aqui, entendeu? Então, assim, seja guiando, abrindo caminhos, abrindo portas, enfim, eu acho que isso é um papel também interessante da pessoa que está produzindo. Então, existem várias ferramentas, né? E isso eu acredito que não aconteça com tanta frequência. O que acontece muito é a amizade. Você se torna amigo de pessoas no decorrer dessa produção, desse trabalho, e aquelas pessoas que você criou um vínculo mais forte acabam sendo privilegiadas pelo seu sucesso. Mas eu acho que é válido também enxergar aquelas pessoas que estão pedindo ajuda, que estão diretamente relacionadas àquilo, sabe? E é por isso também que eu vejo isso, tipo, igual o Jonathan brincou falando assim, ele tem um alcance muito maior do que o meu e tudo mais. E
o que eu posso fazer com esse alcance? Se tem um projeto periférico, social, que é importante, que tá ali precisando de ajuda, por que eu não vou oferecer ajuda, sabe? Tem muito a ver com a causa da pessoa e os desejos. Se o interesse real do projeto era lutar pela quebrada, a Uni vai lutar pela quebrada. Se o projeto ele tem o interesse de se promover e tipo, conseguir acessar locais, enfim, é isso que ele vai fazer e ele vai se negar a te oferecer ajuda por uma questão de competição, de ele achar que eu estou dando ele vai ocupar o lugar que eu estou ocupando. E se a causa fosse realmente a ajudar, enfim, a chegar a locais maiores para a periferia, é igual eu faço. Todo mundo que chega no meu inbox, pô, eu queria fazer um projeto igual o seu. Eu queria ter uma Kombi, só que aqui no Rio de Janeiro, no Ceará. Falo, cara? Então beleza. Ó, tá aqui. Todos os editais que eu já escrevi. Esse aqui passou, esse aqui não passou, mas eu acho que foi porque a gente já tinha ganhado 2 seguidos. E esse aqui passou também. Ó, então esses aqui que eu tenho. Ó, a Kombi, a gente fez assim para adaptar. Colocou os pallets, não sei o que aí o custo foi baixo. Se você quiser, eu te passo a planta. Ó, eu comprei de tal jeito. Se você for comprar uma Kombi, tem que comprar acima de 2011, porque já é com motor de Fox, senão você vai ter um monte de problema, vai ficar na mão. Se precisar de lugar para indicar, sabe? Eu não tenho problema nenhum, porque a minha causa não é o alcance do meu projeto. Não é tipo, ai, nossa, saiu na Veja, que legal. Não tem nada a ver. A minha causa é trazer realmente para a galera que é da periferia a cultura pop democratizada, para que realmente as pessoas possam ter acesso a essas mídias. Cara, um mangá tem mangá de R$30 na banca. E é um mangá quinzenal. Quem é que vai comprar R$30? Um mangá de R$30? Tipo, você pode pensar até numa pessoa assalariada, que, enfim, tem todas as condições. Pesa, né? Cara, é R$30, quinzenal, são R$60 por mês. É uma conta que talvez você deixe de pagar para ter acesso ali àquela leitura, né? Então, eu tenho que trabalhar para essa causa porque o sistema já quer que eu não acesse isso de alguma maneira. Quer deixar só para algumas pessoas acessarem. Tem uma coisa que aconteceu graças aos quadrinhos que eu achei interessante, que começou muito colecionismo, né? Então, pararam de sair as revistas e começou a sair só encadernado. Então, a revista era R$5,80, o encadernado é R$30. Para editora, legal. Mas para quem produz o conteúdo, enfim, quem vai ler o quadrinho ali, vai pagar. Quem pagava o de R$5,80 não vai conseguir pagar o outro. E tá pior agora, tá? Saímos dos encadernados pra ir pros omnibus, que é tipo uma bíblia Que não dá nem pra você ler. Aquilo não é feito pra ler, gente. Aquilo ali é feito pra ficar na estante bonito e mostrar, olha só como ele é fã daquele personagem. É tipo isso. E eu, assim, gente, nada contra quem tem dinheiro pra pagar por aquilo, mas é justamente quem tem dinheiro pra pagar por isso, sabe? É um negócio muito absurdo. É um produto do capitalismo total, assim. Porque por que não dividir isso em um preço super acessível? Tá? Ou fazer dos dois jeitos, sabe? Eu achei bem importante esses pontos que vocês trouxeram nos editais. Acho que, enfim, fica realmente a reflexão do quanto também os editais eles abarcam a diversidade de linguagens e a diversidade de pessoas, né, que podem ser beneficiadas e fazerem o trabalho de vocês. Mudando um pouquinho de assunto, mas também falando de cultura nerd e cultura geek, por exemplo. De maneira mais específica, a gente vê muitas vezes o homem, né, pensando na cultura geek e nerd, deslocado de matrizes hegemônicas de poder, né? Então, o homem nerd, ele é frágil, ele é introspectivo, ele, pegando, né, o imaginário dos filmes norte-americanos, e aí é um ponto importante da gente ressaltar aqui, né? Quando a gente fala de cultura pop também, esse conceito, ele tem muito uma origem anglófona, né? A gente quase que, entre aspas, namora um pouco com o imperialismo, porque nasce muito nos Estados Unidos, né? Mas nasce muito nos países do norte, né? A própria ideia de um Superman, tem todo um ideário que é criado, mas quando a gente olha para os filmes, assim, tem a figura do homem, do garoto popular da escola, esportista e tudo mais, e tem um homem frágil, fraco, que é o nerd e tal, não sei o quê. Aquele garoto mais fraquinho, de óculos e tal. E aí eu não sei se, enfim, me veio, por exemplo, agora o filme não, toda a história do Homem-Aranha, né, que acho que é uma boa subversão disso tudo. Aliás, o único super-herói que tem que pagar boleto, acho que tem que destacar isso. É uma oportunidade bacana da gente debater
a figura do homem na sociedade ocidental, porque justamente né, a gente está falando dessa fragilidade toda, e talvez seja um mote, um caminho bacana para a gente repensar a masculinidade, né? Num campo que não está na agressividade, na violência, e uma agressividade e violência que geralmente ela é direcionada a mulheres e a outros homens que são tidos como frágeis, né? Então tem toda uma hierarquização, né? E, enfim, não sei se faz sentido a gente questionar isso. Eu queria saber de vocês se é possível a gente pensar num outro projeto de gênero masculino que passem por essas linguagens. Pode começar, Thiago? Claro. Não, claro, com certeza. Eu acredito que sim. E aí, novamente, eu vou puxar aí pro que eu tenho mais expertise e mais envolvimento, que é os quadrinhos, mas eu acho que isso se flora aí para todas as outras plataformas. Mas sim, eu acho que cabe discutir a masculinidade nessas plataformas. Inclusive, é muito feito. Posso aqui indicar diversas quadrinistas que trabalham isso. Uma delas, assim, famosíssima, é Ludângelo, minha amiga, Carol Ito, Verônica Berta, nossa, tem muita gente. Tem muita gente, assim, que tá produzindo e falando sobre isso. Eu tô tentando lembrar se tem... Inclusive, elas estão com um quadrinho que vai sair que chama Boy Dodói. É ótimo, mas enfim. Só recomendando aí, galera, pra... Fica aí, hein? Vale muito a pena. Assim, bem provavelmente alguns ouvintes do podcast provavelmente devam conhecê-lo, principalmente porque ela é uma quadrinista que faz aí um trabalho e ela já tem um alcance enorme. Eu tô tentando lembrar se existem homens cis, héteros, que façam algum tipo de trabalho de autocrítica. Agora, isso eu realmente não me recordo nesse sentido. Acho que tem nos quadrinhos mais autobiográficos. Sim. Detalhes. Mas exatamente, isso é verdade. Nesse sentido, nos autobiográficos tem, mas já pensado para você discutir diretamente essa pauta, eu vejo mais as mulheres, né, dos quadrinhos fazerem esse tipo de apontamento. E é claro que, obviamente, nas produções audiovisuais também tem bastante coisa. Eu acho que é muito válido porque são plataformas aí de um alcance muito grande. Então, é óbvio que você vai encontrar uma resistência. E aí eu falo isso também porque o próprio público de leitor de quadrinhos, ele é muito resistente porque, infelizmente, é majoritariamente masculino e a maior parte são homens cis héteros, brancos também. Então, assim, quando você vai trabalhar qualquer pauta social fora do que eles se veem representados, eles ficam muito resistentes àquilo porque é muito difícil, né? Perder seus privilégios de se ver, estar na posição privilegiada em todos os caminhos, né? Então, por esse motivo, inclusive, muitas artistas mulheres, sejam mulheres trans, mulheres cis, elas são muito atacadas, né? A gente tem vários casos, seja por um recorte racial, seja por um recorte misógino também, sabe? Então, assim, elas são muito oprimidas porque elas estão falando sobre um assunto que é importante justamente para essa pessoa que tá atacando, sabe? De repensar. Às vezes a pessoa tá fazendo exatamente aquilo que a tira tá falando, ou que o filme está abordando, ou que o episódio da série está falando, e a pessoa tá tentando alertar, olha só, você tá fazendo isso agora. E a pessoa, tipo, não, mas é só a minha opinião. Então, assim, essa questão é muito complexa, mas eu acho que sim, essas plataformas elas precisam ser utilizadas para debater esse tipo de coisa. E haja cada vez mais, tem muita coisa rolando já, e que haja cada vez mais e que a gente possa conscientizar cada mais pessoas. Eu acredito também que as gerações que estão vindo agora, elas estão mais flexíveis a esses diálogos, mesmo com os retrocessos aí que a gente vivenciou nos últimos anos, mundialmente falando também, né? Eu acho que não foi só no Brasil que a gente passou por um governo que estava ali retrocedendo pautas sociais importantes e fazendo com que a gente parasse de discutir, ou colocando isso como uma forma errada, ou mimimi, né? Como sempre usaram. Mas eu acho que as gerações novas elas estão vindo mais flexíveis com isso, pensando mesmo a respeito disso, ou às vezes até naturalizando certas coisas, tipo, por que eu tenho que olhar estranho pra uma mulher numa posição de poder, sabe? Por que eu tenho que olhar estranho pra um casal LGBT
tendo um ato de carinho. Sabe por quê? Sabe, tipo, esse questionamento é importante, levando em consideração que eles são a geração que vão vir aí depois da nossa, para poder mudar aí qualquer coisa. Então, primeiro parte é questionar, que eu acho que também nós devemos fazer o tempo todo, questionar tudo e achar o porquê de todas as coisas. Mas é isso, assim, sei lá, não sei se tem muito o que falar, vou deixar o Jonathan também contribuir a opinião dele a respeito disso, mas antes eu vou botar. Eu também acho que, assim, tem um que você trouxe na pergunta que até me surgiu um pouquinho de dúvida. Mas o espectro, para mim, do nerd, ele passou por uma movimentação cultural, assim, de aceitação. Por exemplo, nos primórdios da época, meu pai e minha mãe, ser nerd já era ser ridicularizado, era aquela pessoa realmente totalmente isolada. Hoje em dia, ser nerd já é uma coisa pop, assim, uma coisa, tipo, eu sou nerd, meu. Tipo, tem uma galera que se intitula nerd nesse lugar, assim, né? Inclusive, você citou o Homem-Aranha, eu vou trazer aqui um pouco dos filmes, né? A gente vê isso no personagem. Primeiro foi o Tobey Maguire, que era um cara já meio estranho, assim, meio que, tipo, as meninas olhavam pra ele e falavam, nossa, que cara nojento, né? Tipo, meio que isso. Tinha um quezinho do Homem-Aranha clássico ali, né? Depois passou pro Andrew Garfield, que aí, tipo, já sou um nerdzinho, opa, né? Tô aqui pro rolê. E depois voltou pro Tom Holland, obrigado, você tá me ajudando, porque eu sou horrível pra nomes. Mas depois voltou pro Tom Holland, que traz um pouco da sensibilidade, né? De se colocar nesse lugar realmente de vulnerabilidade masculina, que é muito importante. E que veio através dos quadrinhos, quem se coloca nesse lugar, nos quadrinhos mesmo, é o Miles Morales. A saga do Tom Holland, ela é baseada no Miles Morales. E o que me incomoda muito é não ter sido um ator preto para fazer a saga dele, que é a que eu mais favorito, que eu mais amo, assim, dos quadrinhos da Marvel. E aí, ele tá num lugar ali de vulnerabilidade masculina, assim, de demonstrar suas emoções, de se sentir aflito com isso, não ter aquele heroísmo. Colocar numa posição de, tipo, eu resolvo, eu tô aqui, tipo, Thor, né? Eu tô aqui com o meu martelo e tudo mais. Então, passou por uma modificação e, na minha opinião, agora realmente é abordado em diversos âmbitos. Por exemplo, tem o Icano, que é o filho da Wanda, que no quadrinho, ele apesar de ter todo o poder de mudar a realidade do universo, ele é muito inseguro com isso, né? Diferente da mãe dele, que já é segura de si, ampla lá e consegue fazer o que ela quer, ele pesa muito a questão sentimental. Então, eu acredito que esse lado está sendo mais abordado. A gente tem na cultura pop, filme que saiu agora, o Baleia, né? Que também traz muito essa questão sentimental do homem, né? De se colocar nesse lugar de eu amo a minha filha. E eu não tenho medo de falar isso, né? Então, isso está sendo abordado. Como a outra parte também está sendo abordada. Então, a gente tem a questão dos incels, né? Da galera mais... que é a que atinge as meninas, por exemplo, que produzem conteúdo desse tipo, que critica quando um autor, em vez de colocar uma heroína numa posição quase de um Xvideos na vida, né, na capa, coloca numa posição mais de imponência, fala, nossa, estragaram o meu quadrinho, né? Tem um quadrinho muito bom, inclusive recomendo para todos aqui, que chama Virgem Depois dos 30. É um mangá jornalístico feito por... enfim, diversos virgens no Japão, na verdade, história de diversos virgens no Japão, que nunca se relacionaram com ninguém, alguns muito mais do que 30 anos, né? E como que é a vida dessas pessoas e como que eles se apropriam da própria sexualidade de uma maneira muito estranha, mas que é real e é muito bom de se ver, e acho que dá pra dar um pano pra manga pra isso, né? E os próprios jogos também, trazendo um pouco pra essa ponta, a gente hoje tem os arcade, os Telltale Games, né? Que são jogos de decisões, onde você se coloca na posição da pessoa e tem que tomar uma decisão ali. Se você joga um Telltale Games, por exemplo, do The Walking Dead, eu tenho que decidir se eu salvo a menina ou se eu saio ileso, né? E aí é engraçado porque a gente faz um panorama de, se fosse no mundo real, será que eu agiria dessa maneira? Porque aqui eu não tô gastando a minha vida, né? Mas enfim, que também faz a gente refletir como...
homens na nossa posição e ser vulnerável, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade também. Então acho que é importante citar. Eu acho interessante você citou jogos, eu vou fazer um adendo aí, que eu lembrei de uma coisa, sempre que tá em algum aplicativo que tem versão paga e versão gratuita, sempre tem as propagandas, né? E sempre aparecem umas propagandas de 2 jogos em específico, mas tem outros. E eles colocam ali uma personagem feminina super, hiper sexualizada, tendo que ser salva por um personagem masculino heróico. E aí eu vejo o quanto tem gente ainda trabalhando por um sentido contrário Sim. às pautas, assim, que são importantes de, pô, vamos parar para enxergar quanto isso é problemático. Por que eu tô colocando desse jeito? E aí, então assim, eles sabem, essas empresas que produzem esses games, elas sabem que tem um público que vai cair nesse bait, né, que se sente ali confortável com a ideia de, putz, um jogo onde eu vou salvar a menina em perigo, que é super hipersexualizada, e isso preenche um vazio dele. Mas assim, isso é muito problemático, e é bizarro você perceber como o sistema ele se apropria dessas É muito errado também eu pegar e colocar fragilidade, mas só como uma fragilidade, porque eu acho que a pessoa também... Aí a gente vai separar as pessoas que têm acesso à informação e podem pensar esse comportamento, e as pessoas que não têm um acesso à informação e não têm pessoas que vão trabalhar esses assuntos com ela para que ela possa refletir o quanto errado é. Apesar disso hoje ser debatido até mesmo na televisão, na TV aberta, enfim, mas talvez também não da maneira correta. Então tem muito disso. E também outro caso, recentemente eu li um relato de um cara das antigas de quadrinhos. Eu não conheço ele, eu só vi porque alguém colocou lá no Twitter e eu li, eu tive desprazer de ler, na verdade. Porque ele faz um relato do porquê, como a geração atual está acabando com os quadrinhos, porque está tirando a possibilidade de algumas pessoas desenharem as mulheres de forma bonita, porque agora a mulher não pode ser mais bonita, porque na visão dele do que é belo é colocar a mulher de maiô para lutar contra um monte de caras, e enfim, vocês entenderam. E aí aquilo eu falo, gente, não é possível. Como uma pessoa consegue ela, tipo, não é uma pessoa que não tem acesso à informação, não é uma pessoa que sei lá, que tenha dificuldade, claramente tem alguma dificuldade de pensar ali, porque e essa pessoa tá reproduzindo, e é um cara que já lê, assim, aparentemente lê quadrinhos, consome cultura pop há muitos anos, porque é uma pessoa das antigas. Fala, meu Deus, tá percebendo que o mundo mudou e só você não tá aceitando que esse mundo mudou e que talvez as formas como você consumia, como você via a mulher e os conteúdos eram errados e ponto. Tudo bem, existiu até um certo ponto, agora não existe mais, quer dizer, não deveria existir mais. E você deveria enxergar o problema nisso. E você não só não está enxergando, como está querendo dizer que isso está certo. E aí, essa pessoa, se ela tem uma plataforma, ela continua levando isso pra frente. Isso é um absurdo pra mim. E aí eu fico abismado com isso, sabe? Tipo, me irrita de um jeito muito grande. Os próprios jogos estão reconhecendo essa mudança, né? Não sei se vocês assistiram o filme novo do Mario. Ainda não. Não quero dar spoilers, mas Assim, tem uma contrapartida ali da questão da princesa e do Mario, enfim, que acontece no filme que quebra um pouco do estereótipo. Não vou revelar detalhes, tem uma própria experiência, mas que também é super bacana em algumas cenas que isso acaba acontecendo e que é meio que uma reparação do que colocar a mulher, me ajude ali, né? Que era a princesa em todos os jogos. E o Mario que era o salvador ali da princesinha, né, que tava em perigo. Você ia falar alguma coisa, Thiago? Ah, não, eu ia só fazer um ponto que ele falou sobre isso. Provavelmente isso foi uma visão mais ocidental, porque infelizmente, até pelos próprios mangás, ainda se tem esse comportamento de colocar as personagens femininas em papel hipersexualizado e de indefesas, tirando mangás que são focados para o público feminino, onde você tem a Sailor, né, tem Sakura Card Captors, enfim, ainda ali tem muita hipersexualização, mas assim, elas estão colocadas ali no papel de protagonismo, elas são as heroínas. No Shonen, que é os mais tradicionais, a gente vê aí Naruto, One Piece, Dragon Ball, ou todos os outros, eles são muito pensados, assim, para falar com os meninos lá no Japão, e aqui no Brasil e outros países ocidentais,
eles têm mais tem uma diversidade de fandom, só que deve ser, eu fico imaginando, eu nunca vou conseguir estar nesse papel, né, de ser uma mulher pra enxergar isso dessa forma, mas como deve ser se a mulher vê aquela personagem feminina, e ser hipersexualizada, ela não pode, ela não quer se relacionar de alguma maneira com aquilo, sabe? Ela queria que tivesse uma posição diferente. E eu lembro recentemente, eu fui assistir um filme do Dragon Ball Z nos cinemas, que eu fui pra cabine. Enfim, tem um momento lá, e tá acontecendo batalha, e daqui a pouco eles cortam a cena, porque a Bulma tá procurando as esferas do dragão, por algum motivo. E aí, tava lá a batalha acontecendo, aí do nada, corta pra cena, e tá a Bulma de 4 procurando as esferas do dragão, tipo, e o close tá na bunda dela, sabe? Tipo, buscando o radar embaixo de uma cama, enfim. Mas assim, é um close enorme, assim, tipo, na tela de cinema, é muito absurdo. É muito constrangedor. Eu tava assistindo com uma outra moça do meu lado, assim, que gosta muito de anime. E aí eu fico imaginando, meu, coisa bizarra, por que isso, sabe? Aí nós estamos em 2020, né? Era 2022 ainda, né? E eu falo, por quê? Tipo, é um negócio absurdo. Desculpa te Não, que é isso? conhecer um amigo meu, né, que a gente tava conversando, acho que um podcast, alguma coisa assim também, que ele tinha na época. Ele tava, porque a gente sabe que todo moleque que começou a gostar de ler mangá foi por conta dos hentais, não é, Jonathan? Que hentai é o tipo dos mangás pornográficos. Eu falei, não, acho que você tem algum problema e precisa consultar o seu psicólogo pra ver por que você precisa se motivar dessa maneira pra leitura. Nada contra, mas eu não me motivei dessa maneira. Não foi por isso que eu fui atraído, né? E isso que o Thiago falou em relação ao Dragon Ball, acho que é bem complexo e problemático. A gente tá falando de uma obra que ela, né, em termos de mangá, se não me engano, acho que 84, 86. E em termos de anime é de 88 pra cá. Então ela passa por pelo menos 3 gerações. 2 gerações de pessoas. Então eu fico imaginando que assim, esse filme que saiu recentemente, ele foi pensado pra uma pessoa que tem mais ou menos a nossa idade e que tá com seu filho ou sua filha. E você fica, poxa, por que enfim, isso acaba acontecendo? E aí vocês já deram uma pista, por exemplo, do que a gente ia perguntar agora em relação a um pouco de comportamento e tal, e saber como que a gente consegue enfrentar isso. Tem muitos e muitos dados sobre várias pautas, várias intersecções em relação à cultura pop, nerd geek, mas eu escolhi especificamente games. Eu vou ler só alguns dados aqui para vocês, para a gente refletir junto o que pode, enfim, como que a gente pode responder essa pergunta juntos. Os jogos eletrônicos estão presentes no dia a dia da maioria da população brasileira. Foi o que revelou a 9ª edição da Pesquisa Game Brasil, que ouviu mais de 13 mil pessoas de todos os estados do país e apontou que, em 2022, 74,5% dos brasileiros tinham o hábito de jogar no ambiente virtual. Outro dado que chama a atenção no levantamento é que a maior parte desse grupo, 51%, é formado por mulheres. Contudo, apenas 45,1% destas se consideram gamers. Enquanto isso, 55,6% dos homens se identificam como parte desse grupo. Os resultados obtidos pela pesquisa indicam que, apesar de serem maioria nesse meio, a maior parte das mulheres não se sente parte dessa comunidade. E aquelas que batem no peito para se autotitularem mulheres gamers, muitas vezes acabam convivendo com o machismo e misoginia. E aí, né, a gente consegue ver realmente não só mulheres que consomem games cada vez mais, né, mas que também estão streamando. Né? Você vê na Roxinha, você vê na Trovo, na Delight, tipo, elas também produzindo conteúdo gamer, né? Só que junto a isso, vocês deram um pouquinho dessa pista agora, né, da galera que questiona, né? Você tem um gamer tradicional que ele reclama que estão querendo estragar a diversão dele, incluindo pautas políticas nos jogos, ao mesmo tempo que, enfim, eles ativamente defendem umas pautas mais reacionárias. E é uma coisa que eu tinha pesquisado que eu achei um termo bem curioso, que é criptofascismo. Não sei se vocês já ouviram esse termo, que significa você dar pistas sutis de pautas reacionárias em comentários, memes, enfim, coisas que despertem o riso do público, né? Então você, por meio de piadinha e tudo mais, por meio de imagens, por meio de, enfim, alguns memes, você faz esse questionamento, né? Vocês enxergam a cultura pop como um lugar de disputa política? A gente, obviamente, viu que isso é um pouco óbvio, mas ela sendo, como que a gente consegue ver um pouco dessa dualidade entre lacração, né, e diversidade? Porque você começa a ver isso, né? Se você tem realmente algumas mudanças, alguns questionamentos, quem tem
posturas mais reacionárias vai falar que é lacração. Só que quem tem posturas mais progressistas ou mais alinhadas aos tempos de hoje vai falar que é diversidade. E aí, até resgatando um pouquinho da pergunta que a gente falou recentemente, né? Que, poxa, realmente a gente vive outros tempos, né? Tem um divulgador científico que ele é relativamente... Acho que ele é bem famoso, na verdade, né? Que é o Cris, do Diversidade Nerd. Sim. Que ele, enfim, tem conteúdos maravilhosos. E ele fala um pouquinho, né, dessa... Ele fala muito sobre cultura pop no universo nerd. E ele fala que ele, por exemplo, achava maravilhoso ver a figura da mulher gato nos filmes do Batman dos anos 89, 90. Porque realmente você via uma mulher ocupando espaço de poder ali, questionando, de certa forma, tudo aquilo que era posto no filme, né? Só que, por outro lado, também, ele não sentia vontade de exaltar e falar o quanto que isso era positivo e tudo mais, né? Hoje a gente tem um ambiente mais favorável para isso. Mas ao mesmo tempo que tem mais presença de pessoas, por exemplo, mulheres gamers, né? Acho que há 10, 20 anos atrás a gente não imaginava uma coisa dessas, né? Pensando, inclusive, que boa parte dos jogos, né? Vamos supor, acho que The King of Fighters, por exemplo, o jeito que sexualiza as mulheres, Street Fighter também. Final Fight, se não me engano, tem uma personagem que ela é trans, que ela foi pensada para que você possa bater numa personagem feminina, digamos assim, sem qualquer constrangimento, né? Então você tinha um ambiente mais hostil para isso, você tem um ambiente mais favorável, no entanto, você tem esse tal desse criptofascismo e de resistências, digamos assim, dessas pautas reacionárias. Então como é que a gente consegue ver essa dualidade entre lacração e diversidade? Pode começar agora? Posso. Eu acho muito complexo tudo isso que você trouxe. Daria umas 3 horas de conversa só para abordar todos esses temas, para mais. Daria um doutorado mestrado, mas eu vou tentar aqui ambientar desde o começo que você trouxe da questão dos games. A gente tinha antes, os jogos, eles eram construídos para o público masculino, né? Quando a Nintendo veio, ela fazia jogos para o pai jogar com o filho. Era essa a ideia da Nintendo quando ela começou a fazer a produção dos seus jogos. O Mega Drive, ele veio para o adolescente. Então, era para o filho mais velho começar a introduzir o mais novo naquilo. Então, você vê umas coisas mais... um olhar diferente nos jogos, né? Mas, em todo momento, os jogos nessa época eram feitos, e vários no PlayStation também, a gente nunca viu um jogo de futebol com futebol feminino. Estranho, né? Ele existe. E eu adoraria jogar com a Marta, mas enfim, né? Não existe. Mas ele é construído para o público masculino. E por que isso? O pai, naquela época, não ia comprar um jogo para a filha que ia ajudar a mãe a casa. Ele ia comprar para o filho que estava confortavelmente no seu sofá, né? Então, tinha-se isso. Hoje em dia, muitas famílias tradicionais têm essa visão escrota ainda, né? De colocar a mulher nesse lugar de tipo, ela ajuda meu filho a ficar no sofá, não lava a louça, né? A gente tem esse ponto ainda hoje. Eu tenho um exemplo de casa, porque eu tenho 3 irmãs mais velhas. Então, meu pai comprou um Mega Drive pra gente jogar, mas a gente tinha uma fita que era muito legal. Fita, né? A gente não fala mais isso, mas enfim. Tinha uma fita que era um jogo que a gente apelidou de luta livre de mulheres. E era tipo um telecat, assim, um Smackdown, não sei como que chama. Que eram as minas lá, tipo... E aí era um jogo que a minha irmã adorava jogar. Por quê? A mulher estava ali numa posição de poder. E a minha irmã era muito boa jogando aquele jogo. E ela jogava, assim, de maneira magistral e me humilhava sempre. Daquela maneira que um irmão mais velho... O irmão mais velho sempre gosta de colocar a gente no nosso lugar de inferioridade. Mas enfim, isso aí é pra minha terapia. Mas a gente não tinha algo que era produzido para mulheres jogar. E hoje em dia, pouco se vê algo que não coloque, que é feito para meninas, mas que não coloque ela como frágil ainda. Não seja aquela coisa fofinha, bonitinha e tudo mais. Fora o jogo de Telltale, que aí eu tenho que dar meu braço a torcer, que realmente tem algo que talvez represente de maneira. Mas ainda assim, não são feitos, na minha opinião, para mulheres jogar, são feitos para atingir ainda o público masculino. E é por isso, talvez, muitas mulheres não queiram se colocar nessa posição, por não querer tomar esse lado de falar, pô, é um jogo masculinizado, é um jogo que é feito pra moleque, de porrada.
talvez ela ainda não consiga se reconhecer nessa posição de ocupar esse espaço, né? E aí, esse criptofascismo que você vê tá muito ligado ao machismo estrutural, que é o cara ver uma mina streamando e ele se acha no direito de poder olhar ela só de uma forma sexualizada. Ele não olha pra aprender o jeito que ela joga. Ele não tá ali aprendendo jogar com ela, ele tá ali pra olhar ela. Essas pessoas que se apropriam disso. Então, toda vez que ela fizer um comentário que tem uma dupla conotação, vai por um meme, vai por uma risadinha, vai por um tipo, nossa, agora deu até um calor, uma coisa meio assim. Porque ele se acha no direito de, como homem pertencente ao grupo opressor da sociedade, eu posso fazer esse tipo de comentário e não vou ser oprimido porque eu tô com meu fake, porque eu tô por trás de uma máscara, né? Então, porque eu sou mais velho, sabe? Tem essas questões. Ou às vezes por causa do Nates, né? Você doa lá bits ou doa alguma Porque eu tô dando dinheiro, eu posso falar o que eu quiser, entendeu? Eu tô pagando o seu trabalho, né? Então, eu me inscrevi, paguei a inscrição, pô, sou membro ouro, então eu posso falar o que eu quiser pra você, né? E é muito legal, eu sou um nerd do Cubo Mágico também, e eu sigo um canal que é a Suzane Coelho, ela faz lives diárias com o Cubo Mágico, conversando com o pessoal tal e tudo mais. E aí é muito ridículo que toda live vem aquele cara, ô Suzane, comecei a montar Cubo Mágico, graças a seus vídeos e tal, não sei o quê. Ah, agora eu me apaixonei. Se fosse o cara não ia falar que se apaixonando, não sei que enfim, né? Mas dificilmente ele se sentiria nesse lugar de poder falar assim, dessa maneira, tão abertamente, né? E ela tá lá produzindo seu conteúdo, ela é categórica. Você pode ir lá assistir e falar, cara, legal, que bom que você aprendeu a montar o Cubo Mágico, essa parte do apaixonei achei totalmente desnecessário. Inclusive, isso eu vi que você se inscreveu, se você quiser sair não vai fazer falta. Categórica, assim, tipo, de dar na lata, né? Ela acho que é de Fortaleza, ela faz mini campeonato com o pessoal que acompanha o canal e sempre tô lá acompanhando. Quando eu volto do metrô, eu tô ouvindo assim os novos algoritmos, as coisas que ela apontou, que é muito legal. Então, infelizmente, elas têm que domar essa rede de uma forma arisca, né? De estar sempre ali em ponto de responder de uma forma áspera para essas pessoas, porque realmente vai acontecer. E aí tem que ter os moderadores para poder, talvez, fazer com que elas não tenham nem acesso a isso. As moderadoras também estão ali, para que elas se foquem realmente no jogo. Mas realmente é um velho oeste ali, sem lei, e que as pessoas se sentem no direito exatamente por isso, de ser escrotas dessa maneira. Ricardo. Eu já chutaria o balde falando que eu acho que o meio gamer é o mais escroto de todos da cultura pop. É o mais difícil de lidar, é onde você vai ter o maior número de homens se comportando de uma maneira hostil e se colocando no papel de direito de fazer isso. Inclusive, eu estava debatendo sobre isso com alguns amigos meus, porque a gente estava fazendo um podcast falando sobre The Last of Us. E como a galera ficou surtada criticando o episódio 3, né? Que nem é, assim, não é um protagonismo feminino, mas é um protagonismo LGBT daquele episódio. Como as pessoas ficaram ofendidas porque aquilo não estava no jogo, mas quem era aquelas pessoas que estavam ofendidas? Eram os homens, cis, héteros, que estavam ofendidos com aquilo. Que são os mesmos caras que vão fazer esses comentários, conforme a Jonatas falou. É na lata, assim. São esses reacionários aí que estão aí fazendo esse tipo de coisa. Mas assim, tem uma coisa no game que é diferente das outras plataformas, que é a visão de controle, porque você controla o personagem, você se relaciona com aquela história, você gosta daquele jogo, então você tá controlando tudo. E eu acredito que quando aquilo acaba, mas ele continua fã daquilo, ele ainda continua naquela sensação de controle que também sempre foi dada a ele devido a toda a nossa questão social, né? Como a sociedade se molda a respeito de colocar o homem branco como pilar de tudo. Então, ele naturalmente se coloca no papel de poder fazer tudo. E o game, ele te dá essa sensação do controle mesmo também. Então, quando você muda para outra plataforma, então é natural que essas pessoas vão
elas podem até gostar se aquilo for fielmente adaptado e que aquilo tem ali, puxa os elementos que para ele é conveniente. Então, quando você tira isso dele e começa a mostrar a história por um outro viés que não é aquilo que ele queria ver, é você tirar o controle dele. Então, assim, é isso. Então, quando você vê outras mulheres também ocupando esse papel de gamer mesmo, sabe? De estar streamando, fazendo tanto sucesso quanto, você tá tirando o protagonismo desses caras. E aí você começa a ver os surtos, né? Essas pessoas se colocando, tipo, não, mas não é tão bom quanto eu. Eu acho que é a mesma visão do futebol masculino e feminino, como você citou daí, falando sobre ter um jogo, ter jogo de futebol só com homens e não ter com mulheres. Mas eu acho que é a mesma ideia, sabe, de sociedade de o homem sempre será superior à mulher quando ele está fazendo coisas que tradicionalmente lá atrás foram pensadas em ser feitas para eles. Então, dificilmente eu consegui enxergar essa geração atual pensando e as anteriores, né, no caso, pensando em aceitar que eles estão perdendo esse espaço, sabe, de protagonismo e que tá tudo bem também, sabe, tipo, é uma divisão, né? Acho que ninguém tá perdendo nada, a gente tá igualizando, ó. Tá igualitando, não sei se tá trazendo igualdade em si, equilíbrio para as coisas. E, assim, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar quando a gente pensa em games, mas eu acho que esse debate também da lacração versus a diversidade, ele é constante. Vou trazer novamente também pro Afronerd, mas eu acredito fortemente, assim, eu não tive muitos hates durante esses anos. Mas por que eu acredito que eu não tive tantos hates? Porque o nome Afronerd já foi uma peneira de pessoas. Automaticamente, quando eu coloquei Afronerd no nome, muitas pessoas que são esses nerds reacionários, eles já se afastaram. Porque eles não queriam estar consumindo conteúdo. Tinha um cara que ia militar, e olha que eu nem fazia muito isso no começo, nas publicações, ou falar de coisas que fossem para esses caminhos. Então, automaticamente, eu já filtrei meu público. Eu tenho menos público por causa disso? Tenho, tudo bem. Então, mas pelo menos eu tô qualificando meu público, sabe? Então, acho que a Fluminense tem muito disso. E é isso, sabe? Tipo, acho que o debate, ele vai muito por esse caminho. Não tem como a gente falou, não tem como falar que não é politizado. Na verdade, tudo é político, né? Todo arco é político, a nossa existência é política. E quanto antes a gente consegue perceber isso melhor e mais consciente da sociedade a gente fica. Por mais difícil também que seja, né? Porque eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, porque é uma realidade dura também, sabe? Não é fácil você se enxergar como indivíduo num meio onde você sabe que todas as opressões vão pra você, sabe? Seja você um homem preto, uma mulher preta, uma pessoa LGBT preta, ou enfim, não sendo preta, uma pessoa indígena, sabe? Enfim, todos os outros papéis que não seja do homem branco cis hétero, e você sabe, e você tem essa consciência social, quando bate a realidade, é difícil de lidar, eu acredito. Então, eu entendo quando as pessoas preferem viver fora dentro de uma bolha, às vezes, sabe? Tipo, eu vou ficar dentro desse espaço e que me é seguro, me é apropriado, talvez, porque não quer confrontar os problemas, né? Desafios que a sociedade vai impor. Então, porque a figura que questiona realmente é uma figura que concentra poder. Então, pra ela, não tem por que falar que as coisas são politizadas. Porque é o normal, é o dado estabelecido, né? Gente, minhas duas perguntinhas aqui, a gente já vai se encaminhando pro final. Mas eu acho que essa é um pouquinho filosófica aqui. E a gente, de certa forma, acho que falou um pouquinho disso ao longo do nosso papo, né? Cultura pop está muito relacionada ao consumo. Então, por conta de pautas ligadas à representatividade, a gente consegue ver que tem muito mais presença de autores e obras que procuram se identificar e procuram também representar pessoas que fazem parte de grupos minorizados. A gente o tempo todo usa a expressão grupos minorizados porque foram pessoas que foram colocadas, né, nessa circunstância de minoria social, ou seja, de baixa representação social política, quando a gente olha para a configuração da sociedade. Se a gente listar aqui, a gente vai ver que a gente, embora proporcionalmente ainda seja pouco, a gente tem uma lista crescente, né, enfim, de evidências e referências. Então, o próprio Pantera Negra, né, o próprio colar aqui, já para representar.
A Estelar, da série do Jovem Titãs, né, que você consegue ver essa mudança, é uma das irmãs do Sandman, que é a Desejo, Desire. A atriz Leslie Jones, que interpretou a Patty no último filme do reboot do Caça-Fantasmas. A Ariel, agora, que é um dos grandes assuntos em pauta. Enfim, a gente vai ver muitas referências, tanto de personagens que carregam uma origem e uma ancestralidade, quanto personagens que realmente elas têm essa mudança para você dar um outro nível de consagração, digamos assim, para essa personagem, de conversar realmente com o público, né? Com a diversidade do público, né? E aí eu vi esses dias uma expressão, eu esqueci a fonte de onde eu vi, mas foi no Jornal da Cultura. Se eu não me vejo, eu não compro. Né? Ou seja, eu não sinto que eu estou fazendo parte daquilo, sabe? E se realmente comprar a ideia de consumo, eu realmente, se eu não me percebo, não me reconheço, não me identifico com aquilo que está sendo realizado, por que eu vou comprar, né? Sendo o consumo, e claro, a produção também, né? A gente olha no sistema capitalista, algo muito próprio e constitutivo desse sistema, né? Sendo presente na nossa sociedade, dá para dizer que a desigualdade que está presente, ela pode ser resolvida e enfrentada no imaginário por meio da cultura pop? Eu não sei se deu para entender um pouco a pergunta, mas existe uma tensão aí entre consumo e produção, mas também um imaginário ali que a gente consegue reverter signos e significados. Pode começar, Thiago? Claro. Bom, tá acontecendo já, né? Todos os exemplos que você citou, inclusive, e outros, muitos outros, e naturalmente tem uma resistência aí que não quer ver essas representações de formas diferentes, né? Mas o imaginário, a cultura pop, ela tem esse olhar, apesar de ser de uma forma mais capitalista mesmo, de transformar isso como um produto, como a gente falou anteriormente, mas ao mesmo tempo, eu acredito que a ideia do roteirista, que o cara que tá ali na produção do negócio, ele provavelmente, sim, por mais que ele esteja dentro do mecanismo, ele tem um propósito. Ele tem um propósito real, acredito, para fazer o que ele tá fazendo. Seja porque ele passou por alguma experiência, se ele for uma pessoa branca, ele passou por alguma experiência, ou ele conversou com alguma pessoa que fez ele ter uma percepção de que talvez fosse interessante fazer uma mudança ali. Eu não sei se o quão poder o roteirista ou o diretor tem para fazer esse tipo de coisa, mas eu acredito que há um olhar crítico, artístico para algumas coisas, não só comercial, quando a gente está falando da pessoa que está diretamente envolvida. Aí os mecanismos de mercado, se isso vai ser aprovado ou não, aí são outros 500, né? Então eu acredito que há várias discussões para que seja chegado no produto final lá. Então a gente vê a Ariel sendo negra ali, sendo representada como uma sereia negra, né? E, enfim, eu acho que tem todo esse debate antes de chegar ali, o quanto comercialmente isso vai ser interessante e o quanto isso vai ser debatido, porque eu acho que hoje em dia, mais do que só o dinheiro na conta, tem também o quanto isso vai ser hypado na internet. E o hate também é hype, porque quanto mais você fala mal, às vezes mais as pessoas que vão querer falar mal vão querer consumir, porque elas precisam consumir e falar mal de novo depois, sabe? Mas não sei se vocês viram, mas o trailer da Pequena Sereia novo, ele teve um número absurdo de dislike. Isso é um movimento pensado, sabe? Tipo, é organizado. Isso é um grande problema também. Essa galera reacionária, eles são muito organizados nessas coisas. Isso eu acho um grande problema. Porque na hora que eles vão cair em cima, eles realmente se unem pra cair em cima de uma coisa que eles que eles não aceitam. E eles tentam fazer esse grande número, e acho que também tem muito bot ali também, para poder impressionar essas grandes empresas a não fazer mais esse tipo de coisa. Mas o que a gente mais vê é essa continuidade, entendeu? Tipo, ainda existe esse movimento progressista de trazer representações para que a gente consiga abraçar mais as pessoas aí na hora de trazer a diversidade. E acho que tá falando de cinema, né? De séries também. Eu acho, a personagem que fez, a atriz que fez Estelar passou por muitos problemas, inclusive por estar interpretando isso, que é o mais bizarro. Tipo, ela não se escolheu como a atriz que ia estar ali, foi alguém que escolheu, e ela estava sofrendo hate, sabe? Pra você perceber o quanto isso é desleal. Porque se eles queriam realmente dar hate a alguém,
desse hate em quem fez o casting, que é o diretor, que é o roteirista. Não, mas o hate foi em cima da atriz. Porque a culpa é dela de ela ter sido selecionada pra fazer o papel da Estelar, sabe? Que é uma alienígena, sabe? Tipo, não é um ser que existe dentro de uma representação, né? E a outra é uma sereia. Então, assim, tem... E é engraçado você falando do Sandman, mas a Morte também, né? A personagem da Morte também é um... escolheram uma atriz preta que, inclusive, está maravilhosa na série, sabe? Tipo, impecável. E a Morte, ela pode ser representada de várias formas. Eles podiam colocar um cavalo ali e poderia continuar sendo, sabe? Tipo, a Morte. Mas não, assim, eles vão sempre se apegar à ideia do que no original não é aquilo, mas você sabe que a origem do pensamento não é aquilo. Então, mas sim, assim, eu acho que respondendo à pergunta, eu sinto que há um movimento progressista rolando nessas plataformas da cultura pop. Acredito que sim, está gerando uma reflexão, até pelo que eu vejo na internet, ainda que eu veja muita besteira sendo falada ali, muitos movimentos reacionários, mas é a provocação. Eu acho que essa provocação ela precisa existir para que pelo menos algumas pessoas desse meio aí que estão no meio reacionário comecem a pensar. Eu acho que eu nunca acredito que 100% daquele público não está disposto a repensar suas visões de mundo. Eu acho que você vai insistindo nessas pautas e uma hora, eu tenho essa crença, né? Posso estar sendo muito esperançoso, mas eu acredito que em algum momento essas pessoas elas vão, pelo menos, duvidar. Tipo, calma, isso me incomoda de verdade? Por que isso me incomoda, sabe? Vai fazer terapia, né? Então, enfim, por que isso me incomoda? Então, assim, eu acho que em algum momento vai acontecer, e se não acontecer, aí eu vou ser mais prático. A gente vai envelhecer, vai morrer, e aí as outras gerações que mudem isso, né? Isso é a lei da vida, né? O ciclo se fecha, assim. E a gente espera que as próximas gerações venham com mais abertura dessa divisão de mundo e que sejam mais flexíveis à diversidade, que é o que eu falei um tempo atrás agora. E eu acho que, na verdade, quando esses produtos são feitos, eles são feitos pensando nessa geração que tá vindo, não nessa galera que já é reacionária, porque talvez elas sejam inalcançáveis através da cultura pop. Eu acho que essas pessoas, para que elas possam ser alcançadas, elas precisam de uma figura que elas já admiram, tentando alcançá-las de alguma maneira para que elas possam refletir a respeito disso. E aí talvez gerar alguma mudança dentro da linha de pensamento. Mas um filme, uma série, game, eu não sei se alcançaria eles dessa forma a ponto de fazê-los refletir tão diretamente, sabe? Eu acho que é mais isso. E é por isso que é importante também que produtores de conteúdo se posicionem dentro dessas questões, porque pode ser que você seja uma das pessoas que um reacionário gosta e que faça ele refletir a respeito de como ele enxerga a cultura pop, as representações e tudo mais. Você colocou uma frase e falou: se eu não me vejo, não compro. E eu não concordo com essa frase. Eu concordo pelo que está posto na sociedade. Se eu não me vejo, eu me reconheço de outra maneira que não sou eu. Então, por exemplo, eu falei isso porque, como eu trabalho com educação e está sempre de olho nos dados, se você olhar os dados das escolas estaduais daqui de São Paulo, da Zona Leste, você sabe que lá dentro a maioria são pretos. Você olha o registro de autodeclaração, tem 10, 19, 20 dentro de uma escola inteira como pretos. Poucos se reconhecem como pretos. É super necessário que existam esses personagens, essas pessoas que se coloquem como exemplo para que essas pessoas se reconheçam como pessoas pretas. Enfim, eu sempre quis fazer cosplay e eu não tenho personagem para fazer cosplay porque eu sou gordo. Quer dizer, qual que é o protagonista gordo que você conhece, fora o da baleia que a gente citou, mas de uma série, de um anime? Você quase não vê um que tenha destaque, entendeu? Então, fica essa questão. Então, Que não seja caricato, né? Tem isso. que tipo, não seja o que vai fazer a piada. Não tem um com a posição com imponência. É sempre caricato. Exatamente. Então, eu acho que existe muito isso. Então, eu acho que a cultura pop ajuda muito nesse sentido. A gente tá vendo os reflexos disso. E as produções perceberam também
que existe um público que vai consumir sim, realmente sim, mesmo se trocar os personagens, né? E como eles estão postos. Eu lembro que, bem antigo assim, né? No começo do Harry Potter, as leitoras ficaram muito bravas com como a Hermione foi colocada. Porque a Hermione é citada como uma menina horrível, de aparência feia, estranha. Tudo bem, no começo ela tava com o cabelo desgrenhado, mas ainda assim era uma menininha fofinha. E elas falam, não, eu queria me ver ali. As leitoras se posicionaram, né, na época de que queria ter visto uma Hermione realmente como está representada nos livros. Porque aquilo, quando ela leu, ela sentiu um quentinho no coração. E aí, quando ela viu representada, não atribuiu isso. Acho super importante ter essa representatividade dos personagens e que tenha muito mais. E que coloque muito mais mesmo para deixar essa galera louca e que a gente utilize o algoritmo. Até usar como exemplo uma outra coisa que passa por espectros da cultura pop, o Big Brother, né? Fred Nicásio colocou ontem, eu quero Big Preto Brasil. Eu falei, eu também adoraria que acontecesse isso para dar um tapa na cara das outras pessoas que minimizavam algumas falas, algumas coisas que aconteceram ali. Mas parte da sociedade está falando, tá vendo? Mimizento, lá quer lacrar, quer ganhar seguidor. E ali não, a gente sabe Sim. que ali ele tá querendo uma reparação histórica de tudo que aconteceu. Como assim no Big Brother, que representava o Brasil todo, tinham 2 negros ou um, né, na edição inteira. Então, seria maravilhoso que isso acontecesse e, para mim, que aconteçam muito mais e que abarquem todos os tipos de pessoas. Quero protagonista trans, né? Igual teve no Sense8, que é uma série que eu amo da Netflix, que infelizmente foi cancelada, mas tem uma protagonista maravilhosa lá que é trans, que faz a hacker, enfim, de todos os tipos lá. Sim, Sense8 foi incrível, né? Não sei por que cancelaram, Netflix volta Sense8. Mas gostaria de ter mais representatividade e sempre que eu vejo, eu acho muito bacana, inclusive nos doramas. Tem um dorama que eu amo, que chama Itaewon Class, que traz um protagonista, ele é um coadjuvante, porque a história dele não é a principal da série, mas ele fala, eu sou coreano, eu sou preto, mas eu sou coreano. Minha mãe é coreana e meu pai é coreano e minha mãe é senegalesa. Mas eu sou coreano, eu nasci aqui na Coreia. Tem muito essa questão, né? E aí isso gerou um monte de coisa. Tem uma protagonista trans também nessa série. E muito bom. Enfim, quem não assistiu, assista. Então é um clássico que vale muito a pena, tá na Netflix. É interessante, você citou aí do Big Brother, né? E essa é um dado também que essa é a primeira, eu acho que é a primeira vez que tem um número maior. Inscritos chegando Sim, eles pra falaram final. Foi o próprio, eu acho que foi Acho uma que foi fala uma do fala do próprio próprio Fred, Fred também. Em relação a qualquer outra edição, que já é uma para um ganho, levando em consideração que nós estamos na edição número 23, né? Mas eu acho que o Fred, ele é uma representação clara disso. E é muito legal porque essa volta dele para casa, ele coloca muito que o papel dele não é ganhar. Ele não tá mais preocupado com a vitória. Ele tá preocupado com expor as coisas, sabe? Tipo, ele falou assim, não, agora eu vou deixar muito claro que o que acontece aqui é isso, e é isso. Que é uma coisa que nenhum participante nunca fez. E eu sempre tive muita dúvida se eu sempre tive muita dúvida se era uma coisa que a produção limitava ou se era uma coisa que eles que evitavam falar. Mas claramente hoje ele tá falando, dando nome aos bois. Eu tô achando isso muito bom. A gente tá chegando no final, gente. Infelizmente, o papo tá muito bom. Só um adendo aqui, pra quem tá aí só escutando a gente, o Thiago, ele tá com um colar do Pantera Negra, e eu tô com uma camiseta do Super Choque. Então por isso que na pergunta anterior a gente ficou um pouco surpresa, assim, ao listar essas referências todas pra poder endereçar a pergunta. Gente, quero agradecer vocês mais uma vez. Eu vou pedir pra que vocês deixem uma mensagem final, deixem seus contatos, suas redes, e se possível também, que vocês falem um pouquinho qual que é a maior realização, o maior orgulho que vocês têm daquilo que vocês produziram, né? Porque acho que tanto a Prateleira quanto o Afronerd, acho que tem um trabalho tão forte, socialmente responsável, que pensa leitura, pensa cidadania de várias formas, que eu imagino que vocês fizeram alguma coisa que vocês têm muito orgulho, né? Então, se fosse possível vocês colocarem isso e se despedirem, eu agradeceria, por favor. Pode começar, Thiago? Claro, tá bom. Bom,
Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer bater um papo a respeito de todas essas pautas e cultura pop, que é uma paixão de todos nós. E vocês podem me encontrar no @afronerd_. Se vocês jogarem na busca lá no Instagram, vocês vão achar assim. E tem no TikTok também, @afronerd_. Tem no YouTube, que eu ainda não movimentei tanto ainda, mas vão ter conteúdos novos lá. Vocês conseguem achar no @afronerd_oficial. E se quem quiser seguir também na minha rede pessoal, lá eu posto minha vida social, porque eu sou um cara muito social, gosto de sair, beber com os meus amigos o tempo todo. Tá lá, THIH de H_Barros. Vocês me encontram nesses lugares. E assim, respondendo a sua pergunta, né, de grande conquista, eu acho que uma das maiores conquistas e que eu tenho muito orgulho de ter feito, assim, de ter planejado, foi a Maratona Afropower, que é um projeto que eu fiz a primeira vez em 2018, se eu não me engano, que foi o quê? Dedicar um mês inteiro a exaltar a arte preta, de todas as formas que eu conseguia, porque na época eu era sozinho, durante os anos todos eu fiz sozinho, então, enfim. E a Maratona Afropower, ela consiste justamente em dar visibilidade para artistas pretos. Então tem a Afropower Gallery, que é uma galeria de artes só de artistas pretos, para que eles desenvolvam artes específicas, sempre trazendo a representatividade preta dentro da arte. E aí também tem indicações de quadrinhos com representatividade negra, ou personagens protagonistas negros. Tem outras dicas de outras plataformas, de filmes, de séries, tem um monte de coisa, convidados. E tudo isso foi muito legal de fazer, porque eu não só acho que estimulei que artistas viessem aí, se reunissem, se conhecessem também, porque eu acho que existe uma necessidade de aquilombar, que é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente precisa se unir como população preta e se unir para essas causas, se fortalecer. Eu acho que isso no Brasil ainda está começando, perto quando a gente vê assim, os Estados Unidos, de lá dos anos 60, já ter essa união para enfrentar ali os problemas sociais que eles enfrentavam. Eu acho que a gente precisa ainda desse ato de união da população preta no Brasil. E eu acho que, assim, dadas as proporções, com a maratona, eu acho que eu consegui fazer um pouquinho disso dentro do meu de quadrinhos. E eu gostaria muito de poder aumentar isso quanto mais possível. E também saber que, tipo, teve produções artísticas que saíram a partir da maratona. Teve pessoas que criaram obras a partir de artes que fizeram para a maratona. E assim, eu fico muito feliz de saber que aquele projeto que eu tinha, que era apenas para exaltar a arte deles, fez com que nascesse outras coisas a partir daquilo. Fora grandes amizades que eu fiz, enfim. E também estimular outras pessoas pretas a produzir. Então, assim, eu acho que é isso. O Afronerd, ele é isso para mim. Eu acho que é uma das maiores conquistas ter feito isso, continuar fazendo isso, inspirando pessoas pretas a produzir também e a fazer parte desse meio que também nos pertence. Muito obrigado. Jonatas? Bom, vamos lá. Quem quiser acompanhar o projeto, www.prateleiradequadrinhos.com.br, e nossas redes é Prateleira de Quadrinhos. Então, vai achar a gente lá, a gente movimenta acho que só o Instagram, as outras redes não vale a pena você entrar, só entra no Instagram ou no site. Lá tem formas de você ajudar. Se você quiser doar quadrinho, pode doar. Também se quiser ajudar de outras formas, enfim, também ficam convidados aí a isso. E sobre conquistas, eu poderia falar um monte de coisa que a gente conseguiu conquistar. Por exemplo, podia citar o prêmio HQ Mix, que a gente ganhou na pandemia, mas eu acho que a conquista mais legal, que mais aquece o meu coração, é ter conseguido fazer na Zona Leste um ponto de cultura onde os nerds têm um refúgio. Então é tipo, ter um lugar que você não precisa ir até os grandes centros para se sentir parte de alguma coisa. Eu sempre falo, né? Quando a gente vai fazer ação cultural em casa de cultura, em ocupações culturais, aí lá em Ermelino, que é engraçado, que a galera é toda, ocupação de Ermelino Matarazzo lá, a galera é toda mais de movimentos sociais, enfim, tem uma coisa mais voltada pro rap, pra batalha de rima, pro hip hop, pra dança, enfim, outras pautas. E aí eu falo, ó, quando a gente fez o Ghetto Geek lá a primeira vez, eu falei, vocês vão ver que o público que vai vir é um pouquinho diferente da galera que vocês estão acostumados. Então, quando a gente começou com os eventos lá, vinha
A galera falou, cara, tem um moleque sentado lá embaixo. Será que ele é do projeto de vocês? Aí ela falou, também é do Prateleira de Quadrinhos, você vê? Vem. Ah, tá, então pode subir. Então é uma galera que talvez não tivesse um espaço que ela pudesse vivenciar. Os projetos normalmente são construídos pra galera que tá na rua. O menino que tá ali correndo, jogando bola. E quem tá em casa, enfurnado no celular, sozinho, não se reconhecendo onde ele está. Acho que o mais importante que a gente conseguiu no projeto é ter esse espaço de convivência onde essas pessoas conseguem se sentir parte da sociedade e também poderem falar e, enfim, se tornarem cidadãos com parte do que a gente faz. Então, acho que é isso. Muitíssimo obrigado, Thiago. Muitíssimo obrigado, Jonatas. E muitíssimo obrigado a você que está acompanhando a gente no nosso podcast. Eu reforço que ele conta com o apoio do programa Vai 2, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E reforço também tudo que você está ouvindo e vendo aqui, gente, seja na sua plataforma de vídeo preferida ou no seu agregador de áudio favorito, conta com esse grande apoio do coletivo Cine Mateus, que, enfim, essa sinergia toda que está trazendo isso para vocês. Nos acompanhe nas redes sociais, @usina dos Atos e @cinemateus.sp. E é isso, agradecemos a presença de vocês ouvindo a gente. E fica o convite para que vocês acompanhem os outros episódios. Muito obrigado, um excelente dia, excelente tarde, excelente noite. Tchau, tchau.